Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Estamos aí, conforme o combinado. Começamos mais uma live, né? Casal Empreendedor. Nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história e espero que vocês fiquem aí até o final, porque tem muita coisa boa, muita história maluca aí, muitas doideiras que nós passamos juntos. Calma, vai pra lá, por favor. Calma, tá querendo participar da live aqui, gente. Agora não é o momento dele não, agora é para nós casais aqui, né? Boa noite, vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir chegando, né? Vamos colocando aí nos comentários aí. Eu não sei quem é que tá entrando aí. A Crislane vai dar uma olhada aí. Boa noite, Samuel. Samuel lá do vôlei? É. Ô Samuel, Deus abençoe, que bom ter vocês aqui. É isso aí. Então, vamos dar um tempinho pro pessoal aí entrando aí. Nós marcamos 8h30, né? Mas ver se chega mais gente para que não possa perder nada, né? Acredito que nós vamos sair daqui com algo, com a mente mais aberta, porque eu falo que eu gosto muito de assistir live, né? Tem gente que não gosta porque demora muito, mas a gente aprende bastante assistindo as lives, né? Nós mesmos, essa história de empreender juntos, a gente começou assistindo, né, live, YouTube, então assim, a gente aprende bastante. Samuel falou que não podia perder, não. Oh, obrigado, meu Deus, obrigado. Deus abençoe. Mas é isso aí. Quem não conhece a gente, né, Casal Marinos aqui, quiser colocar no comentário aí, é a minha primeira vez aqui, eu vim através de um anúncio que nós postamos, né, quem começou a seguir a gente aí há pouco tempo. Então nós estamos aí, né, canal Minha Melhor Versão. A nossa ideia é ajudar as pessoas a viver uma vida melhor, a ter, né, uma melhor versão. Na verdade nós já temos, né? Só que muitas das vezes ela está dentro do caixão, né? Então nós nos sentimos de Deus de tentar, né, tirar as pessoas de dentro do caixão, que nós possamos ajudar. Graças a Deus, graças a esse projeto, o NNV, tem muitas pessoas que estão sendo transformadas, pessoas que chegam até a gente e falam que começou a praticar atividade física por conta do NNV, né, por causa da gente. Então, assim, nós temos orado muito a Deus para Ele continuar nos dando sabedoria, porque não é para mérito nosso. Igual eu falei, né, o grupo NNV lá no WhatsApp tem umas 70 pessoas, mas se uma pessoa sair dali transformada, para nós já está de bom tamanho. Lógico que a gente sempre querer mais, mas se nesse tempo aí que a gente estiver trabalhando com vocês, né, nesse projeto aí, uma pessoa sair da zona de conforto, né, se livrar da depressão, da crise de ansiedade, a começar a viver de uma maneira diferente, para nós já, né, apesar que já tem relatos, né, graças a Deus, já tem pessoas que nos chamam no privado e falam que começou a pensar de maneira diferente. Hoje mesmo nós recebemos um áudio assim que até nos emocionou, né? Um pouquinho que a gente conversou com a pessoa e ela gostou muito de ter conversado e a conversa encerrou e ela foi para dentro de casa assim, feliz, sabe? Então assim, que nós possamos continuar sendo bênção na vida das pessoas, e é o que nós resolvemos, né? Entrou, a Kelly entrou. Boa noite para você que está chegando aí agora, obrigado. Vamos aí, se puder compartilhar aí, ó, para mais pessoas. O Júnior falou que você inspirou ele. Aí, ó, tá vendo aí, Júnior? Que bom, Júnior, graças a Deus. Ô, gente, nós foi para um casamento, né, de um casal que nós amamos muito, que é o Edu e a Stephanie. E aí nós estava lá numa mesa lá, cheio de delícia, cheio de doce, e eu, né, dando palestra lá para a mesa lá. Né, sobre atividade física, sem açúcar, e aí graças a Deus valeu a pena. O Júnior já está correndo aí 5 km com a noiva dele, né, e espero que tenha mais pessoas, mas tem gente que não gosta de comunicar, tem gente que fica com vergonha,
Mas a atividade física, ela é muito importante. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar dele, né? Ei, Lu, boa noite, Deus abençoe. Que bom que vocês estão aí, o casal, assistindo junto. Quem está aí com sua esposa aí, comenta aí. Eu estou. Comenta aí, gente. Vamos lá. Eu vou ler. A Cris vai estar me auxiliando aí. É bom a gente trocar ideia. Se vocês quiserem fazer pergunta, tá? Se a gente souber responder, a gente vai responder. Viu? Esperar só mais um pouquinho para o pessoal entrar, para a gente começar a entrar no assunto que a gente quer. Aí esse mês aí, ó, no MMV, nós estamos, né, vai para quantos dias? Ai, meu Deus. Não, vai acabar, 28? vai acabar agora, eu São sou ruim na 27 conta. dias, 27? 27 dias. 27 dias sem açúcar. Tá doloroso, tô a fim de tomar um açaí. 27, Mas o que é a ideia? Não é a ideia da live ainda, mas é só pra gente já ir interagindo aí e tal, pra quem não conhece o projeto, pra estar conhecendo. Mas, aqui gente, antes de eu terminar isso aí, tá todo mundo ouvindo legal aí, ô Júnior? Tá tranquilo? Porque nós colocamos o microfone aqui, eu não sei se o microfone tá conectado e começou a dar uns defeitos, eu não sei se tá ok. O áudio tá bom, tem um ventilador ligado ali porque tá muito calor. Aí eu não sei se o ventilador tá atrapalhando, qualquer coisa a gente desliga, a gente faz isso por vocês. Tá ok? A Kelly falou que tá ok. Ah, que bom. Então tá bom então. A Lu falou que tá ótimo. Ah, então Obrigada, beleza. Qualquer gente. coisa aí vai mandando aí no chat aí pra gente ir corrigindo aqui, tá bom? Então, assim, o que eu ia falar mesmo? Eu falando do grupo, do MMV. Ah, tá. Então nós já estamos, vai encerrar agora o dia 2, né? O mês todo sem açúcar. Aí o que acontece? A gente não fica zerado de açúcar. A minha ideia é continuar sem açúcar nenhum, porque faz muito bem para a saúde, né? O Júnior falou só o cheiro do açaí. Aí assim, eu sou apaixonado por açaí, né? Mas assim, igual eu falo com todo mundo, sabe? A gente não precisa tirar tudo de uma vez. Se a gente conseguir reduzir 80%, igual quando a gente não está no projeto do 1 mês sem açúcar, aí a gente... A Ellen falou assim que ela tá de prova, que a gente tá firme sem o açaí. Hoje mesmo, foi hoje, ontem eu fiz a vitamina, sobrou um pouquinho, aí eu tomo a Ellen. Aí tá passando bem, né? Então assim, a gente aí a gente vai encerra, mas acabando o propósito da açúcar, a gente continua sem tomar refrigerante, sem tomar suco de pozinho, sem tomar Café com açúcar. O café tá sem açúcar, graças a Deus eu consegui convencer a Kislane. Foi difícil. Nós estamos firme e forte. Consegui. Né? Ela falava, eu não consigo, o café eu não tiro, mas assim, o que eu costumo dizer? Nós temos que às vezes não é só ficar sem o açúcar, é a gente colocar o nosso cérebro à prova, sabe? É desafiar ele, a gente quer fazer só coisa que é pro nosso conforto, ficar assistindo Netflix o dia inteiro, ficar no celular lá, passando aqueles videozinhos curtinhos, que não vai edificar em nada, às vezes vai dar uma alegria ali momentânea, aquele prazer, o nosso corpo ele precisa disso, só que às vezes a gente fica 2, 3 horas ali, perdendo muito tempo da vida da gente. Então, ficar sem açúcar, né, ou ficar sem o cigarro para quem fuma, ou ficar, né, sem a bebida ou sem a droga, ele vai te desafiar. Então você vai mostrar para o seu corpo que quem manda é você. E muitas das vezes é o nosso corpo que tem mandado na gente. Né? Nós temos comido muita porcaria, né, muito açúcar. A alimentação hoje nossa já não é tão legal, porque, né, o leite fica 6 meses ali na caixinha, ali não estraga. Biscoito recheado é um outro veneno, fica aí 5 anos aí, não mofa, não faz nada, ele só vai murchar. Então é muita coisa que a gente vai jogando para o nosso organismo, nos prejudicando. E no futuramente, né, pode vir um câncer, né, e outras doenças mais. Então é importante a gente começar a cuidar da saúde, né, desde o início. Né, desde o início ou da onde que a gente está agora. Eu comecei Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Eu comecei, né, nós começamos há uns 8 meses que eu comecei a ficar sem açúcar numa brincadeira lá na padaria. E aí? Gabriel falou que o café tá R$30, tá na hora de tirar o café. 30 horas, aí, tá vendo? Não, boa opção, obrigado, gostei da ideia. Gabriel também tá aqui com a gente. Nem tinha visto, tudo bem, Gabriel? Que bom que você fez um esforcinho, Gabriel. Falou comigo que ia fazer um esforço para estar aí com a gente. Né? Tá precisando aí tomar algumas atitudes. E eu tomei algumas atitudes na minha vida há uns 8 meses atrás. Assim, eu emagreci mais de 13 quilos, sem querer emagrecer. Porque nós não temos que focar em emagrecer, nós temos que focar
né, em perder peso. Não, a gente tem que só fazer, só cuidar da saúde, já começa a diferença. Então a gente começou, né, eu comecei foi o propósito, né, jejum não, tá? É um propósito, nós fizemos ali na brincadeira, na padaria. Para quem não sabe, nós trabalhamos na padaria. E nós começamos esse desafio e eu gostei. E aí depois, né, todo mundo já sabe dessa história, mas pode ser que tenha alguém que não saiba. E aí eu comecei a correr. E eu só funciono através de desafio. É por isso que a gente faz o desafio da açúcar. Porque eu sozinho, eu começo a fazer uma caminhada, eu não consigo. Aí eu peguei, juntei com o pastor Maico, nós fizemos 20 dias, foi 20? 20 dias de atividade física todos os dias, sem falhar um. Tinha um dia que nós saíamos do culto e ia fazer atividade física. A Zama entrou, Camila também. Boa noite para vocês que estão chegando aí, Deus abençoe. Nós estamos fazendo uma horinha aqui para a gente, né, para ir chegando mais pessoas aí. Então assim, eu percebi, Fabrício, que eu só funciono à base de desafio. Eu tenho uma dificuldade de começar as coisas e terminar, né? Hoje eu já mudei bastante. Hoje, por exemplo, se eu quero ler um livro, eu começo a ler e eu termino ele porque eu fiz uma reconfiguração no meu cérebro. Então a atividade física foi a mesma coisa. Eu comecei a fazer atividade física, comecei caminhando, eu não conseguia correr daqui, né, nem 300 metros, eu corri, eu estava cansado. Então assim, por causa do desafio da açúcar, e aí eu comecei a correr, hoje eu já consigo correr, né, 18 km no total, foi o meu limite aí. Né, agora eu tenho que superar ele, passar um pouquinho mais. Né, eu já fui daqui no Palmital correndo, né, para quem conhece aqui Imperial, Palmital, né, é uma distância bem legal, acho que dá 18 km também, só que aí tem morro, já é mais difícil. Né, fizemos a volta na Pampulha também, né, com o pessoal da Corrida pela City. Né, então assim, é coisa que veio me agregando de lá para cá quando eu comecei a decidir a ter minha melhor versão. Hoje eu consigo correr bastante, graças a Deus eu me sinto muito melhor, o meu psicológico melhorou demais. Então a partir do momento que você começa uma nova versão na sua vida, mas e os problemas e as dívidas? Mas você começa a pensar de maneira diferente, você consegue resolver os problemas, né, de maneira diferente. É por isso que o ficar sem o açúcar no café, ele vai fazer diferença nessas outras áreas. Às vezes uma crise de ansiedade, uma depressão, quando você começa a desafiar o seu cérebro para esse tipo de coisa, as pequenas coisas que é tirar o açúcar, é aprender algo novo, é aprender uma receita, é aprender a, sei lá, fazer tricô, né? Cada um faz o que gosta. Essas coisas novas vai agitando os nossos neurônios, então é coisa que faz uma transformação na vida da gente. A gente tem problema também, só que a gente consegue levar os problemas da melhor maneira. Igual teve dia mesmo que eu baqueei, aconteceu uma situação na padaria lá, fiquei bem chateado, e aí eu tava meio, assim, arrasado mesmo. E aí eu peguei e pensei, não, né, eu estou ajudando pessoas, eu não posso. Então a importância da gente estar com esse projeto, o NMV, né, transformando vidas, é coisa que vai me fortalecer primeiro. Nós estamos aqui fazendo uma live, nós tínhamos outras coisas para fazer, mas nós estamos aqui fazendo uma live, né, prestigiando com vocês a nossa história, o nosso tempo. Então para mim isso é muito prazeroso. Obrigado, Davi. O Davi trouxe uma água para nós aqui, né? Alguém comentou, Obrigado, como se diz, colhendo dos frutos da maternidade. Então, assim, é coisa que para nós, né, eu sou apaixonado em ajudar, em ensinar, já comentei isso aí, né, na outra live que nós fizemos. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, sempre gostei de incentivar. É muito triste quando a gente vê um casal que está separando, uma empresa que está fechando por conta de problemas tão pequenos, sabe? Então a nossa ideia hoje aqui é compartilhar com vocês, né, um pouquinho da nossa história para que nós possamos ganhar força, né, que às vezes tem casal que está querendo empreender ou já empreende junto e tem dificuldade, né, por conta do convívio ali, da falta de comunicação. Então nós vamos estar fazendo outras lives com outros temas, né? Aí hoje nós resolvemos contar a nossa história, como tudo começou, né? A gente começou, vai fazer 4 anos. Em maio. Em maio, Dia do Trabalhador. A gente tem trabalhado, viu? Agora está um pouco mais tranquilo, porque a gente tem 3 pessoas que ajudam a gente e está um pouco mais tranquilo, mas ainda não está fácil não. A vida, o nome já se diz, né? Empreendedor. É doloroso, né? Investidor, dói bastante. Nossa. Mas só vai usufruir, né, dos benefícios do propósito de Deus quem suportar o processo.
e nós estamos suportando o processo. Né? Para quem não me conhece, eu e meu irmão, nós abrimos uma pizzaria, eu tinha 22 anos. Tinha 20, eu acho. 20 anos de idade, mais ou menos. Mas desde mais novo a gente já vinha empreendendo com algumas coisas, sabe? Né? Já vendemos cachorro-quente, já vendemos bala, né, na porta de casa, já vendemos hambúrguer, nós já vendemos bala no sinal, né? Eu e um amigo meu, nós já vendemos bala no sinal. E aí depois a gente abriu uma pizzaria lá no Palmital. Então assim, nós já vem, né, eu já vim empreendendo desde de novo, né? Então assim, hoje se eu tivesse uma cabeça se naquela época da pizzaria eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, o tanto que eu estudei nesse período da padaria, vocês vão entender. Gente, fica aqui até o final que vai ser legal. Tem um assunto aí que nós vamos compartilhar com vocês aí que vocês vão rir da gente demais. E a gente na pizzaria, perdi. Você estava na pizzaria. Isso, aí se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha parado. Hoje talvez eu já não estaria trabalhando mais. Veio juntando muito problema, muitas coisas, isso é importante eu falar. Eu nem ia comentar isso, mas a moça do aluguel começou a irritar muita gente. Aí teve os problemas que veio, né, sobre a nossa vida. A gente era novo, a gente sempre foi evangélico, mas a gente queria divertir, sair, os meninos estão tirando minha atenção. A gente queria sair, a gente queria divertir, e aí a gente acabou juntando a mulher do aluguel enchendo o saco, cliente, teve muita coisa que foi, né, a gente não tinha uma cabeça formada, não tinha uma cabeça que a gente tem hoje, e a gente acabou fechando. A gente falou que ia abrir depois de novo, só que aí a gente não quis encarar, né, esse desafio não. E aí depois, com o passar do tempo, né, trabalhei de vigilante, não vou entrar muito nesses detalhes não, né, contando toda a minha trajetória, não, porque senão vai ficar aqui umas 5 horas. Então e aí a gente mora aqui no Imperial, né, para quem é os moradores daqui que está aqui, né, sabe que Imperial aqui há uns 10 anos atrás, né, 12 anos atrás, não tinha nada, né? Não tinha açougue, não tinha supermercado, não tinha nada. Então assim, né, muito menos padaria. Todo mundo que vinha visitar a gente aqui, a gente tinha que falar que aproveita e traz o pão. Né? Aí, beleza, passou vários anos e aí eu trabalhando de vigilante. Só que assim, eu estava muito sobrecarregado, sabe? E veio muita coisa na minha cabeça, e aí acabou que eu fui mandado embora. E eu dentro do ônibus, né, liguei para alguns colegas meus e a gente conversando. E aí eu dentro do ônibus conversando com a moça que mora aqui no bairro. Ela falou, Fábio, você podia fazer uns pão para vender, umas roscas? Ah tá, voltando um pouquinho, eu comecei a vender no serviço, chocotone, né? Não, primeiro foi mini pizza. Foi mini pizza, coxinha, aí comecei a vender no serviço. Aí de vez em quando eu fazia uns pãozinhos de batata, levava pro serviço, o pessoal gostava pra caramba, fazia uns bolos, bolo de banana, o famoso bolo de banana aí. Já levei em alguns eventos da igreja. E assim, e a gente foi, né, o pessoal foi gostando, eu comecei a ganhar um dinheiro fazendo uma renda extra na empresa, eu sempre gostei dessa área, né, da cozinha. Aí depois, né, eu vim embora, eu tinha sido mandado embora, né, tava cumprindo aviso, aí eu conversando com uma colega minha, falou, por que você não vende lá na porta da minha empresa, lá não tem nada, lá o pessoal, né, você vai vender bastante. Então a ideia era colocar os produtos no carro, né, a garrafa de café e sair para vender. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, né, nunca tive, se entrar dinheiro para me pagar nas contas, né, tava bom. E assim, eu trabalhava fechado, e como a gente mudou para o Imperial, a gente não conhecia ninguém aqui. Então assim, a gente tinha dificuldade para deixar os meninos, a gente não quis deixar com quem a gente tinha. Tinha só o Davi na época. Na época tinha só o Davi. E aí a gente não queria pagar ninguém para olhar. Então a Cris ficou em casa trabalhando, fazendo unha e cuidando, né, das coisas de casa. Então a gente foi rompendo ali. E eu trabalhando de vigilante, fazendo pintura, rebaixamento, pintei muita casa aqui no Imperial. E vendendo as roscas, vendendo mini pizza, coxinha no serviço. E aí veio a ideia de a gente sair para vender no carro, só que, né, Deus foi e mudou todo o plano, todo o trajeto. Aí depois que eu saí do serviço, aí a gente pegou e começou a fazer as roscas, né?
Fizemos rosca. Aí não, aí entrou o não, Natal. Não, continuou a rosca, aí chegou dezembro. Aí a gente arriscou o panetone. Aí eu fiz umas receitas de chocotone, panetone aqui em casa ficou gostoso, cara. Mas assim, hoje eu vejo que não era tão bom. Era tipo de casa, né? Mas caseiro. Né? Hoje a gente tem máquina, então a máquina, né, dá para quem conhece aí, dá um ponto de véu bacana. Né? Hoje o nosso chocotone aí, né, os clientes é apaixonado. Então a gente começou a fazer em casa e a Cris sempre me ajudando, porque você dá um ponto legal na massa, na mão é muito difícil. E a gente fazendo aquelas receitas ali, e o pessoal foi gostando, a gente começou a levar para a igreja para vender, colocava no porta-mala, a gente começou a vender bastante chocotone. Aí algumas pessoas, o vizinho aqui pegou e falou: Fábio, por que você não abre uma padaria? Aí eu, será, cara? E aí começou a, né, implantar a ideia. As ideias. Aí a gente, não sei, nós fomos na casa de um vizinho na rua de trás, aí quando nós subimos o beco assim, a gente viu uma loja. Eu falei: amor, vamos olhar aquela loja ali, quem sabe? Aí na hora a gente bateu lá no portão, a moça estava lá, né, ela pegou e nos abençoou demais. Ela falou assim: se vocês quiserem fazer um teste, eu alugo para vocês a loja, né, bem mais em conta e tal, para vocês verem. Se ver que deu certo, aí depois a gente combina um preço melhor e tal. Eu falei: então fechou, era tudo que eu precisava. Então a gente não tinha nada ainda, a gente já fechou com ela o aluguel, mas a gente não tinha nada. Aí quando chegou aqui em casa, juntou, aí já tinha dado o Cauã, né? Já tinha o Cauã. Aí juntou eu, a Cris, o Davi e o Cauã, já ligamos aqui a televisão e fomos assistir o canal do Paulo Padaria Sem Segredo. Não, e detalhe, a gente tinha só a vontade. Só a vontade. Porque a gente não sabia nada. Eu já trabalhei em padaria, porque meu pai já teve padaria. Então, assim, eu sabia, né, que trabalhava bastante, que era difícil, mas a gente ainda não tinha nada. Só tinha já fechado a loja com a moça, sem nada. Mas nem sabia como a gente ia abrir, né? A gente não tinha, e a gente só tinha um pouco de dinheiro. Não tinha nem tudo. Aí a gente começou também a olhar os maquinários. Na OLX. Na OLX. Olhamos maquinário, olhamos balcão, olhamos isso, aquilo. E ficamos olhando. Nesse dia foi assim, muito, muito engraçado. Porque a gente não tinha nada. Só a vontade mesmo. E aí a gente olhando, é verdade, acho que antes a gente olhou os maquinários, né? Antes de ver o vídeo. Aí nós começamos a olhar o maquinário. Será que é caro? A gente não tinha noção nenhuma, eu nunca entrei dentro de uma padaria. E tava pandemia, né? Foi isso, é bem lembrado, isso aí que a gente vai entrar nesse assunto. Pandemia. Foi na época de pandemia, muita gente fechando comércio, né? Muitas igrejas fechando, né? Porque a pandemia assim veio, né? E acabou com muita coisa, né? Levou muita gente embora. E aí a gente olhando na internet, no LX, e a gente não tinha dinheiro, eu acho que eu nem sabia ainda quanto. Não, aí a gente começou a olhar forno, aí todos os fornos que a gente via era acima de, acho que 7, 8 mil reais. Aí a gente pensando, Usado. Aí a gente pensando, se a gente comprar esse forno, vai sobrar, tipo assim, a gente tinha na época 15 mil, era 14 mil reais. 14 mil reais, que era o acerto dele. Era esse o nós dinheiro achou que nós ia abrir uma padaria top, né? Não, e tipo assim, a gente olhou o forno, 8 mil. Aí se comprar o forno, não daria pra comprar outras coisas. Aí a gente começou a olhar. Só que nós não desanimamos, né? Isso, aí a gente olhou. Aí no outro dia, a gente de novo começou a olhar. Aí a gente viu um anúncio lá, forno, 2 balcão, um balcão quente, um balcão frio, um expositor de pães e 2 freezer. Aí a gente olhou o preço, era 10 euros. Não, 4.800. 4.800? Nem tava lembrando. Era 4.800. Eu falei: não, mas tá errado. Eu até achei que era estranho, golpe. Verdade. Aí eu peguei e chamei o pessoal no chat, né? Aí o rapaz conversou comigo, ele explicou que o pai dele ia abrir uma padaria, só que ele foi pro interior, ficou no meio do mato lá, porque tava com medo de adquirir o vírus e tal. E aí tava os maquinários, tava estragando lá, tava debaixo da lona. E aí eu falei: então vamos ir ver, pode? Aí eu fui chamar o vizinho meu aqui, falei: vamos lá comigo, eu tô achando meio esquisito. Porque tava muito barato. Tava muito barato, porque só o forno dele tava na garantia ainda, o forno nem tinha sido usado, tava com plástico ainda, aqueles plásticos azuis, sabe? O forno tava na garantia, só o forno é mais de 5 mil reais, né? E aí, um freezer, né? Os balcão, cada balcão é 3, 4 mil reais. 3, 4 mil. Algum freezer que a gente tem ele até hoje lá, ele é um pequenininho vermelho, ele custa mais de 4 mil reais também. Aí nós achamos muito esquisito, mas vou lá, era pertinho, Venda Nova. Aí a gente pegou, foi lá ver, aí conversamos com o rapaz,
e realmente era tudo verdade. Ele ficou com medo de perder mais dinheiro, porque os negócios estavam estragando lá na chuva. Aí eu já liguei pro sogro do meu irmão, já fechamos lá com ele, já fiz o Pix para ele, colocamos tudo no caminhão, já trouxemos para a loja que nós tínhamos alugado, que não tinha nem os maquinários. Não, e a gente ainda não tinha data para começar, porque a gente não tinha faltavam os maquinários e faltava ainda ingredientes, faltava um tanto de coisa ainda. Então, assim, e aí é que entra, sabe? Eu falo muito que é o poder da obediência. Antes de a gente começar tudo, meu irmão falou comigo assim: Fabrício, pega esse dinheiro seu, não paga conta não, cara. Investe seu dinheiro. E nós tínhamos um palhozinho, e eu era doido para trocar de carro. Então o que eu pensei? Vou vender o carro, pegar os 14 mil e comprar outro carro. E aí a gente pegou e pensou bem. Aí meu irmão falou: investe seu dinheiro, faz ele girar. Aí eu falei: pô, meu irmão comprou um carro top, aí agora tá falando para mim investir meu dinheiro, por que ele não investiu dele, né? E eu fiquei pensando naquilo, né? Primeiro vem as opções, e aí cabe a nós se vai obedecer ou não. E eu, graças a Deus, sempre fui muito de obedecer os meus líderes, né? Meu irmão, a gente sempre conversou muito sobre isso. E aí eu falei: rapaz, eu vou encarar isso, eu vou fazer isso. Foi que aí começou, né, toda essa história que nós compartilhamos com vocês. E graças a Deus eu ter ouvido ele, deu certo. Então, assim, eu peguei, em vez de trocar de carro, né, peguei e investi todo o meu dinheiro lá, e ainda faltou, tá? Os 14 mil não foi o suficiente. Mas se a gente não tivesse começado, a gente não teria nada que a gente tem hoje. Se a gente for olhar as dificuldades, o tanto de gente que tentou nos desanimar, falar: vocês é doido, vai abrir padaria, acabou suas vidas. E só que a gente sempre orando: Deus, quanto mais nós crescemos, que mais humildes nós possamos ser. E outra coisa, eu não quero abandonar as coisas de Deus, eu quero continuar fazendo a vontade de Deus, eu quero continuar servindo a Deus. Gente, já passamos dias assim de estar moído de cansado, e a gente, né, sem descansar, ia para a igreja. Tinha dia que chegava na igreja lá cochilando, não porque o culto estava ruim, é porque a gente que não estava aguentando mais, porque nós passamos um período que foi só eu e ela, assim, né, a gente sofreu muito, né, foi muita prova, muita luta, mas se nós não tivéssemos passado por isso tudo, a gente não tinha, né, não estaríamos onde que nós estamos hoje. Não é o lugar que nós queremos estar ainda, mas eu creio que Deus tem algo muito melhor lá para frente. Então o que nós queremos compartilhar com vocês? Né? Não espera, né, vocês ter tudo, simplesmente começa. Né? Normalmente a pessoa fala assim: mês que vem eu vou começar a ter uma melhor versão, mês que vem eu vou fazer isso. Não, já começa a agir já, né? Já começa. Eu hoje mesmo compartilhei isso com algumas pessoas. Todas as nossas bênçãos que Deus nos deu foi quando a gente nos disponibilizou em fazer a obra de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. E eu e a Crislane, nós vivemos isso muito. Foi na compra da nossa casa, do nosso carro, e em outras coisas, no emprego que eu busquei. Todas as vezes que eu queria algo, a Cris já me falava: amor, descansa no Senhor. E aí a gente começava a levantar de madrugada, né, para orar pelos casais, para orar pelos vizinhos, pelo ministério da igreja. E todas as vezes que a gente começava a cuidar das pessoas, a orar pelas pessoas, as bênçãos elas vinham até nós, sem a gente esperar. Meu irmão mesmo uma vez falou: Fabrício, eu não sei o que acontece com você, você abre a boca e fala que está precisando de um telefone, o telefone chega para você, ou alguém troca, ou alguém te dá. Então, assim, é porque quando você disponibiliza para fazer a vontade de Deus, as coisas elas acontecem. E muitas das vezes nós ficamos focados muito em emagrecer, focado muito em comprar o carro, em comprar uma casa, em investir alguma coisa, e a gente esquece do principal, que é servir a Deus, que é buscar primeiro o reino de Deus. Então, assim, Deus ele precisa da gente, né? Nós estamos aqui nessa terra toda só para trabalhar, ganhar dinheiro e gastar, não. Nós temos que descobrir, né, o nosso propósito. O que você está fazendo aqui na terra? Já parou para pensar isso? Comente aí. O que você acha que você faz assim para a comunidade? A quem que você tem ensinado o seu serviço? O que você sabe fazer? Você tem ajudado quantas pessoas? Então, assim, é isso que o projeto MMV, né, a gente tenta despertar nas pessoas. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? É só usufruindo e comendo e bebendo, pensando em nós mesmos? Né? Comente aí. O que você acha que isso faz sentido?
Quem que você tem ajudado? Você tem levado o evangelho para alguém? Né? Você tem ensinado alguém alguma profissão? E é muito prazeroso quando você ensina. Teve um colega da minha mãe, né, que ele pediu para me ensinar ele a fazer rebaixamento, mexer com gesso liso, e eu ensinei ele ficou na alegria, e até hoje esse cara está ganhando dinheiro. Então, assim, graças a Deus, foi uma vida que eu ajudei a transformar. Não sei se poderia hoje estar passando dificuldade, mas hoje está empreendendo, né? Eu ensinei pessoas a fazer pães, né? Inclusive dia 9 nós vamos ter um curso lá na padaria, né, de pão francês. Eu gosto muito de ensinar. Então tem pessoas, eu ensinei, né, um outro rapaz a fazer salgado, hoje o cara é a fera de salgado, eu já comentei isso aí outras vezes. Então, assim, nós temos que compartilhar. Tem gente que fica retendo conhecimento, fala, não, eu estudei muito para isso, que vai tomar meus clientes. Gente, tem cliente para todo mundo, sabe? Para de reter o que você sabe, porque às vezes você vai morrer aí, você não deixou nada. Né? Às vezes, né, quando você vier falar, sei lá, não, né, fulano de tal, ele me ajudou demais, ele me ensinou, tudo que eu sei aqui hoje foi fulano. Não é para mérito seu, mas é porque você está sendo útil aqui na Terra. Né? Quem que você tem transformado? Qual que é o seu objetivo? Eu não sei a profissão de cada um aí, né? Se vocês quiserem compartilhar aí, digita aí, né? Eu trabalho como vigilante, eu sou porteiro, né? Eu sou empresário. Estão tímidos. Ô, gente, não ficar com vergonha não, nós aqui é para conversar. Só tem gente conhecida aqui, ó. A Jojo falou assim que a gente é bênção, que a gente inspira. Obrigada, Jojo. Obrigado, também tenho saudade de você. Essa é a intenção, gente, a gente inspirar pessoas, sabe? E quando, né, nosso pastor Douglas, que foi um pastor que, né, nos ajudou demais, abençoou a gente demais, eu falei, Fabrício, vocês têm que fazer live, você tem que, né, que ir pro digital. E olha que isso aí foi na época da pandemia. E nós retendo, a gente com vergonha, né? Nós somos tímidos, não parece, mas nós somos bastante tímidos. Eu sou mais né? A gente ficou o dia inteiro ali pensando ali na live. Mas ele é mais sem vergonha, gente. Não muito não. Então, assim, né, eu devia ter ouvido ele antes, né, de ter começado a fazer live, porque tem tanta gente que precisa ouvir. É igual eu comentei, ontem mesmo a gente foi fazer uma visita e a moça ficou tão feliz, né? Eu não posso compartilhar o áudio que o marido dela mandou para nós, mas ele ficou tão feliz com a nossa visita. Ela falou, nossa, quando eu cheguei ela queria contar tudo na nossa conversa, que quando a gente foi lá, que ela mudou o pensamento dela, que foi bênção na vida dela. Então, assim, né, a gente tem algo para compartilhar, só que muitas das vezes a gente nos desmerecemos muito, né? A gente acha que a gente não é capaz, a gente não tem nada para ajudar, mas você tem algo para ajudar. Você já parou para pensar que você é um transformador de vidas? Você já parou para pensar que às vezes só o seu jeito de viver, de você ajudar as pessoas ali na rua. Hoje, gente, eu já fiz tanto serviço de graça para os outros, já pintei tanta casa para os outros de graça, sabe? Aí muita gente fala assim, você é boa, você está precisando de dinheiro, mas o tanto que Deus ele me abençoa, isso aí é a lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher. Se você está plantando ruindade, você vai colher ruindade. Não tem como fugir disso, não. Então, assim, eu plantei muitas coisas boas, graças a Deus, desde a minha infância. Eu sempre gosto de compartilhar, né? Tem um amigo meu aqui, que ele, uma época, ele pediu para mim... Eu pintei a casa da mãe dele uma vez e tal, né? Fazer vários serviços lá na casa da mãe dele. E aí ele me pediu para mim reformar o quarto dele. Ele estava precisando passar um gesso liso lá e tal. Eu falei, não, eu te ajudo. Ele, quando você vai me cobrar? Não vou te cobrar nada, não. É só você me ajudar. Ele, mas eu não sei fazer nada. Eu sempre gosto de compartilhar essa história que pra mim, assim, sabe, ficou marcado. E aí eu fui lá, dei o gesso liso na casa dele e tal. E ele pegou e passou muitos anos depois, o quarto dele ficou lindo, maravilhoso. Aí passou muitos anos depois, eu abri a padaria. E aí eu precisei, né, informatizar a padaria, colocar o computador, o sistema. E aí eu fui, liguei pra ele, assim, nem tava lembrando disso. Aí eu, ok, tô precisando disso e tal. Aí ele foi lá e me ajudou. Perguntei pra ele, quanto que vai ser? Você é doido, não vou te cobrar nada não. Olha o que você já fez por mim. Eu falei, rapaz, mas isso aí não tem nada a ver. Ele, não, tem sim, mãe. Então, assim, coisa que passou vários anos, mas normalmente não é com a mesma pessoa. E nesse caso foi com a mesma pessoa. Depois ele formou em TI, hoje, né, é o cara aí na área da informática. E hoje, até hoje, ele me ajuda. Tudo que eu preciso dele, ele vai lá, mexe pra mim, não me cobra, né? Então, assim, a não ser que precise comprar algum maquinário, eu vou e compro, ele vai lá, instala, faz tudo que eu preciso. Então foi coisa que eu plantei lá atrás, né? E hoje ele me abençoa. Então, às vezes a gente fica pensando só em encher o bolso, né? Não, tem que pagar, tem que cobrar. Não, às vezes você vai precisar, ou às vezes você vai estar precisando de algo e outra pessoa vai te abençoar porque você tem um coração doador. Então, quanto mais você se entregar, mais você vai receber. Isso aí não tem como fugir disso não. Não tem como você plantar um pé de mexerica esperando colher a acerola, que não vai não. Né? Você pode até ficar esperando, mas você vai cansar.
vai dar certo. Então aí nós queríamos colocar aqui, só na televisão, as fotos para vocês verem, né? Nós tem fotos lá, eu e a Kislane. Gente, nós fizemos praticamente tudo, porque como nós comentamos, o dinheiro acabou, nós compramos esses maquinários, na época foi 4.800, aí depois tivemos que comprar os mantimentos, só de mantimento, nós achamos que encher a padaria, foi 3 mil reais só de mantimento. Aí depois teve a placa, que nós tivemos que comprar a placa, e o pessoal já estava... tinha que pagar o aluguel, e o pessoal já estava xingando a gente, porque nós colocamos uma faixa lá, em breve aqui é uma padaria. Só que o em breve demorou, e o pessoal já estava, gente, nós estamos precisando de uma padaria, vocês vão abrir não? Acho que foi uns 3 meses. Foi uns 3 meses com a faixa lá, em breve que é uma padaria. Porque faltava maquinário e a gente não tinha de faltava onde algumas coisas, ainda comprar. Aí o pessoal estava xingando mesmo, ô gente, nós estamos precisando de uma padaria, que até breve é esse, até hoje nada. E aí eu vontade de responder, não, eu queria ver se fosse vocês aqui, nós estamos passando uma arroz danada para comprar os negócios e tal, e nisso aí eu estava desempregado ainda, né? Uhum. E aí a gente pegou e foi conquistando os negócios, aí compramos. Quando nós colocamos os balcões, eu e a Cris lá limpando o chão, lavando, e é só eu e ela, porque a gente estava mexendo dia de semana, e no final de semana não tinha gente para nos ajudar, né? E aí a gente lá limpando o chão, ela tava, tem uma foto, um vídeo, não sei, dela deitada no chão, que já estava cansada. Aí nós pegou e mandamos fazer a placa, imprimir a placa. Eu e ela que soldamos a ferragem. Aí nós fomos lá em Pedro Leopoldo, buscamos a placa no colega nosso. Nós aqui trouxemos aqui para casa e fomos enxergar a lona. Nós nunca tínhamos feito placa na vida. Já descobrimos uma outra profissão. Se caso acontecer alguma coisa, dá pra gente fazer placa. Ser um concorrente do Fernando. Então assim, aí nós fizemos a placa ficou linda, né? Colocamos a placa lá à noite, às umas 8 horas da noite nós instalamos a placa, né? Graças a Deus. E aí a gente tentando fechar contrato com a gente ia começar, a gente não tinha todo o maquinário, né, da produção para fazer o pão de sal, então nós ia começar com pão congelado. E aí a gente fomos ligar, você vê, depois a gente comprava tudo, a gente começou a olhar pães congelados para comprar, só que as empresas pediam um comprovante para ver quantos pães a gente vendia. Para a gente, mas a gente está abrindo padaria agora, eu não tenho noção nenhuma de quantos pães. Então tinha que ter um limite, eu não lembro o valor de quantidade de pães que nós tínhamos que comprar, acho que é 300 por dia. Tinha que, assim, vários fornecedores que eu liguei, eles falaram que tinha que ter a venda diária. Aí eu explicava que a gente estava começando, que aí a gente ainda não tinha nenhuma venda. Aí ele falava, mas as empresas grandes não aceitavam. Aí ele falava assim que tinha que ter uma movimentação, pelo menos. E a gente não tinha nada. As grandes empresas conseguem, né? Porque a gente estava começando, então não tinha como. Nós nem sabíamos se ia vender. Aí foi indo, mas assim, é o que a gente tem que entender. A gente tem que colocar o pé e Deus ele coloca o chão. Porque enquanto você não colocar o pé, as coisas não vai fluir nada na sua vida. E aí a gente pegou e fomos contatos, eu nem sei quem foi que indicou a gente. Vicente. Também não lembro. Só sei que alguém pegou e falou assim, tem um colega meu que eu vou te passar aí e tal. Vou tentar lembrar. Aí passou para nós, vou te passar um contato de um rapaz aí e tal, ele me atende aqui, ele pode atender vocês aí e tal. Eu liguei pro cara, conversei com ele umas meia hora, já virou meu amigo. Aí ele pegou e falou assim, não, amanhã eu já estou mandando aí o freezer, os armários e o forno para você. Forno que eu já tinha, não precisava, mas eles não prestam forno também. Não, de início não. De início não. Aí já levou o armário, você vê como é que Deus é Deus mesmo, né? Ele já levou o armário, né? São 2 armários de pão doce e de pão de sal. As telas. Levou as telas, tudo bonitinho. Levou o freezer. E aí o freezer veio lotado de pão de sal, pão de doce, de pão de queijo. E falou assim, isso aqui é presente para vocês que está começando. É bonificação. Vocês vão doar esses pão aí para os outros, vai assar para vocês aprenderem, que nós não sabíamos nem assar o pão. Eu vou ir aí, eu vou ensinar vocês, e você vai chamar todo mundo aí para comer pão de graça. E assim nós fizemos. Ele falou assim, tem muita gente que é zóio grande, pega esses pão e vende. Eu não quero que vocês vendam, vocês vão doar. Até o dia da inauguração. Se caso sobrar, aí depois vocês vendem. Mas esse primeiro freezer aqui lotado é bonificação para vocês. E tinha muito dinheiro ali dentro. Sim. E aí a gente começou a fazer os testes e tal. E aí o pessoal passava na rua, a gente dava pão de queijo, dava café.
né? Dava pão de sal, o pessoal levava para casa e foi, foi 3 dias da gente fazendo esses testes e assando pão, que cheirinho gostoso do pão subindo. E aí começou a fluir. Mas quando a gente abriu a loja vazia, não tinha refrigerante, porque os 3.000 que a gente comprou foi mais para produção. A gente comprou farinha para fazer rosca, fazer chocotone. Acabou que a gente nem produziu muita coisa, porque a gente começou com os pão congelado e a gente comprou só a maceira. Porque para fazer o pão doce, para fazer assim, igual a gente precisava fazer os panetones. E assim, que é o forte, né? Até hoje, né? Bolo, essas coisas, a gente comprou também uma batedeira e uma maceira para fazer as massas pesadas, né? Não tinha batedeira, não. Tinha batedeira. É manual, né? É, aquela outra. Pequenininha. Não, era nossa de casa, não da Era? Ai, gente, eu nem lembro. A gente começou a fazer com a batedeira daqui de casa. Fraquinha, mas nós batíamos muito pão nela. Fazia as tortas, tudo com ela. E aí nisso aí... A gente comprou a maceira. Então, a maceira a gente tinha, não tinha batedeira. Ah, tá. A batedeira a gente foi ter na outra loja. E aí a gente começou com o que tinha, a loja vazinha, assim, mas já tinha o pão de sal, o pão de doce e o pão de queijo. Era assim, tem fotos, depois a gente tiver a oportunidade, a gente vai postando. Tem fotos da Vasca lá só com pão de queijo, pão de sal pão doce e pão doce. Não tinha mais nada, assim, né, na Vasca. Era o básico que tinha. Mas era o que o nosso bairro precisava. E assim, graças a Deus, nós já começamos a vender bem, sabe? No início foi bastante coisa. Normalmente no início assim ele não vende muito, né? Mas nós começamos vendendo bem, devido à necessidade do nosso bairro. Isso aí já foi comprovado. A chance de uma empresa ela der certo num lugar que não tem é muito grande, muito maior. Se já tivesse vários. Isso, aí a padaria ficou bem bonitinha, apesar de ser bem simples, né? Com os maquinários usados, né? A frente usada, mas ficou bem legal. E isso aí veio fazer, né, a dar certo. Aí a gente foi aprendendo, foi passando o tempo, a gente foi... eu não sabia nem usar a maceira direito. Toda vez que eu ia usar a maceira, a massa dava errado, aí na mão eu conseguia fazer minhas receitas, que eu já fazia aqui em casa. Mas na maceira ela dava errado. Aí, quando passado o tempo, a gente contratou um padeiro, ele foi lá, que é o Jonathan, nos ajudou no início. Aí ele já tinha uma noçãozinha, ele conseguiu usar a maceira. Aí ele falou, Fábio, tem muito tempo que eu não mexo na área, mas aí eu falei, não, a gente vai colocando em prática aí, você vai relembrando. E eu também estou aprendendo, não entendo nada de padaria, que na verdade eu era pizzaiolo, eu sou pizzaiolo, padeiro eu virei na marra. E aí a gente foi caminhando, foi crescendo. Só que aí entra um detalhe. O que acontece? Isso tudo na época de pandemia. O pessoal tendo que entrar de máscara, não podia ter aglomeração, teve muitos problemas. E o self-service lá, o pessoal, cada um pegando seu pão, aí tinha que ter, higienizar e tal. Foi bem complicado nesse período da pandemia. Até mesmo para a gente sair, para fazer compra, tivemos várias dificuldades, mas não nos impediu. E é o que a gente fala, porque na pandemia, eu não vou saber especificamente, mas vários relacionamentos acabaram durante a pandemia. Porque o casal, quando ele... muitos casais, o pessoal veio trabalhar em home office, inclusive até hoje, continuou o home office aí, eles viram que foi bom para as empresas, em alguns casos. E quando o pessoal veio trabalhar em home office, praticamente o casal ficava o dia inteiro junto. Para você ver como é que isso é muito sério. Então isso aí vem afastando muito, começou a dar muita briga, muita contenda, o pessoal não conseguia ficar junto. Então o período que o rapaz estava ali trabalhando, quando ele encontrava a esposa e tal, e aí conseguia ficar em paz. Mas o dia inteiro com a esposa ali, com o cônjuge, muitos relacionamentos vieram a terminar. Isso aí é muito triste, foi bem complicado. Então, assim, é o que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Porque o apoio do seu cônjuge, em tudo que você vai decidir, não só empreender, mas até mesmo numa mudança de estado, para você trabalhar em outro estado, ou você ir para uma outra igreja. Isso aí tudo, se você não tiver o apoio do seu cônjuge, é coisa que vai atrapalhar bastante aí na sua caminhada, na sua jornada. Então a Crislane é uma esposa que ela me apoia em todas as minhas maluquices, mas quando ela precisa falar, amor, isso aí não tá legal não, eu acho que é perigoso, e eu acato também. Igual eu falei, eu gosto muito de obedecer, então feliz é o homem que escuta a mulher, Então assim, vamos aprender a comunicar,
né? E vamos apoiar. Se der errado, beleza, os dois apoiou. Isso aí é muito importante, sabe? Amor, tô querendo comprar um carro. O que você acha? Né? Tem cara que se acha lá o bambambam, não, comprei um carro. Aí entra nas dívidas lá e atola toda, e depois dá errado, e aí começa a briga. Eu falei pra você que não era para comprar, você chegou e nem me falou nada, já comprou o carro. Então é coisa que nós temos que decidir junto, né? Que nós temos que compartilhar um com o outro, comunicar, o que você acha, porque se der errado, os dois falam, não, nós erramos. E aí vocês vão conseguir levar de uma maneira mais leve. Errar, a gente vai errar, nós erramos várias vezes, né? Então, assim, eu acho que isso aí é muito importante a gente enfatizar, porque nós temos visto, né, vários casais que resolveram abrir alguma coisa junto e fechou, porque às vezes não tem o apoio da esposa, não tem o apoio do esposo. Às vezes eu falo, né, nem só de estar lá trabalhando junto, igual eu e a Crislane, a gente ficava de 5 horas da manhã até 10 horas da noite junto lá dentro da padaria, o dia inteiro lá dentro. Né? Meus meninos às vezes dormiam debaixo da bancada lá. Né? Então assim, passando muita luta, mas nós estávamos juntos. E graças a Deus, nesse tempo todo de padaria, nós ficamos o dia inteiro juntos, nós conseguimos levar, né, com a misericórdia de Deus. Deus foi nos dando estratégia. Acho que devido a gente já trabalhar com casais há mais de 10 anos, a gente já sabia as coisas que poderia dar errado, e a gente conseguia comunicar bem, a gente conseguia, né, ter uma boa comunicação, a gente conseguia entender um ao outro. Tinha dia que ela não estava bem, tinha dia que eu não estava bem, tinha dia que ela estava muito cansada, tinha dia que eu estava mais tranquilo, então eu ajudava ela. E só que aí o que acontece? As coisas de casa não acabavam. Né? Tinha que lavar roupa, tinha que fazer comida, tinha que olhar menino, tinha todo um trabalho além da padaria. Então assim, nós passamos muita dificuldade, né, psicologicamente, mas graças a Deus o que nos manteve forte, né, foi essa união, comunicação, empatia, de um entender o outro. E a gente fazia esse período que a gente estava na padaria, a gente estava vivendo um momento legal. De início assim, foi muito legal e tal, só que depois começou a dificuldade, porque é muito mais além do que a gente imaginava, e a gente não tinha noção nenhuma. Né? Veio financeiro, compras, RH, muita coisa que veio acontecendo, e nós tivemos que né, colocar o pé no chão, nós tivemos que ir aprendendo. E aí a gente foi estudando, a gente foi olhando algumas coisas que nós errávamos, às vezes investia em momento errado. Nós ficamos muito tempo sozinhos, nós já poderíamos ter começado com gente para nos ajudar, só que aí ela falava, amor, nós temos que contratar. Eu falava, amor, não vai dar conta. Eu sempre tive medo, né? Na verdade, eu era o mais medoso, assim, ela já era mais corajosa. E eu sempre fui mais pé no chão, com medo. Então esse medo nos privou muito de crescer, né? Então, às vezes é bom você estar ouvindo isso, porque até mesmo porque pode servir de exemplo para alguém, né? Então assim, esse medo, ela queria alugar uma loja maior e eu tive medo, falei, amor, não vai dar conta não, será? Que não sei o quê. Eu já queria começar na loja maior. Eu já queria começar já grande. E ele não quis. E eu fiquei com medo. Não é que é grande. A loja em si, ela era maior que a gente começou. A fé dela estava maior que a minha. Só que, assim, ele ficou com medo. E aí o medo nos atrapalhou, porque senão, se eu tivesse escutado ela, aí só que por ela também ver que eu não estava inseguro, ela acabou acatando, né? Porque se desse errado, eu ia falar com ela, tá vendo? Que não sei o quê. Então acaba que, como nós decidimos junto esperar, nós esperamos, só que aí nós sofremos junto. E nós foi ali, tinha dia que nós saímos de lá e a loja nossa não tinha ventilação. Então à noite nós tínhamos que fechar a loja, porque é perigoso, aí ficava só eu e ela lá e o Davi. E aí a gente tinha que fechar a loja e produzir com a loja fechada, e aí o Cauã também. E aí nós tínhamos que produzir com a loja fechada, e tinha dia que nós passava mal, nós não aguentávamos de ficar lá dentro. E aí nós tivemos que ir embora, deixava os trem sem fazer. Então assim, foi muita dificuldade. E o dia inteiro, eu e ela brincando um com o outro, né? Eu nunca deixei ela fazendo as coisas sozinha, eu sempre ajudando. Chegava em casa, mesmo cansado, né, de estar produzindo muito, e ela atendendo cliente que ela andava para lá e para cá sozinha, que na frente era só ela e lá nos fundos era só eu. E mesmo a gente muito cansado, a gente chegava em casa, a gente ia faxinar a casa, a gente ia fazer comida, e na hora de descansar, a gente descansava junto. Então assim, isso é muito importante, isso aí nos manteve aceso, né, o tempo todo. E uma outra coisa, né, tipo assim, esses
esses problemas nossos do dia a dia, se a gente deixar, a gente vai perdendo o contato, a gente vai perdendo intimidade, a gente deixa de beijar, a gente deixa de namorar. E graças a Deus, esse período todo que a gente passou junto, mesmo cansado, a gente namorava bastante, a gente saía para sentar na praça, para beijar na boca, né, igual os namoradinhos, coisa que nós precisamos fazer. Né? Não sei se vocês têm esse costume de fazer, mas tirar um dia da semana para sair, deixa os meninos com alguém, sai, vai sentar na praça, para ver se não tem dinheiro, senta na praça lá, vai beijar na boca, vai falar que ama, ou às vezes compra só uma pipoca, né? Não toma café, não, café tá caro, tá? Compra só uma pipoca, um cachorro quente, ou coisinha bem baratinha, ou então nem compra nada, só leva uma bala house, né? Leva uma balinha lá para dar uma diferenciada, mas só de sair da sua rotina já muda tudo, porque o serviço ele é desgastante, mas se você não tiver esse tempo aí com seu cônjuge, esse tempo de qualidade, isso aí vai acarretar talvez numa separação, talvez numa discórdia. Então pensa bem, né? Não deixe que as dificuldades do dia a dia, o cansaço, ele atrapalhe o seu relacionamento, né? Para que vocês não possam, né, separar. Olha, menino, né? Cansa, lavar roupa cansa, passar roupa, arrumar casa, fazer comida. O trabalho da dona de casa, né, para vocês homens aí que tá aí, o trabalho da dona de casa, ele é muito cansativo. Os homens saem para trabalhar, lá ele brinca, eu sempre gosto de enfatizar isso. Eles falam que eu puxo muito saco, né, do lado das mulheres, mas não, nós temos que reconhecer, né, a pessoa. A mulher o homem sai para trabalhar, lá ele brinca, ele tem um horário de descanso, ele zoa um ou outro, ele conversa com um, ele conversa com o outro. Então o dia inteiro ele sai da rotina. A mulher não, é todo dia. A mulher vai no banheiro, a menina está chamando. A mulher tem que arrumar a casa, tem que lavar roupa, tem que fazer comida, tem que fazer isso. Aí tem que trabalhar fora, porque normalmente é difícil achar uma mulher que fica só em casa, né? E mesmo se ela fica em casa, igual na época que a Islane ficava, né, antes da padaria, ela ficava fazendo unha, arrumando casa. Então é muita coisa. Inclusive teve até um casal, que eu não vou citar o nome dele aqui, que ele estava passando muito problema, né, no relacionamento, e ele trabalhava muito. Ele é até hoje o cara que desembola demais. Ele veio da roça, ele trabalhava demais, né, ele era brutão mesmo. E aí ele teve um dia, a gente estava lá trabalhando, e a gente trabalhava de dois, assim, era 3 vigilantes, ficava 2 numa escolta e um dentro da portaria. E eu lembro disso até hoje, eu e ele assim, eu de um lado, ele do outro, fazendo a escolta da empresa. E aí ele comentou comigo: não, Fábio, eu estou aguentando mais não, eu vou separar, que nossa, minha mulher não me ajuda, que ela fica o dia inteiro em casa com os meninos e eu trabalhando em 2, 3 serviços. Aí quando eu chego em casa ela quer que eu fique com os meninos e eu só escutando. E ela quer que eu fique com os meninos e tal, para ela fazer alguma coisa. Aí ele foi falando. E por isso que a gente tem que saber com quem que a gente anda, porque dependendo com quem que você está compartilhando, a pessoa fala assim: é mesmo, separa mesmo, só que mulher é essa, a mulher não te ajuda em nada, e acaba alimentando aquilo, né, que é errado. Então assim, aí ele pegou e foi falando comigo. Na hora que ele terminou, eu falei assim: você acha que você está certo? Você está errado, cara. Você não é homem não, ela armou os filhos sozinho não. Aí eu comecei, e ralei rasgado com ele. É um cara que eu amo demais, até hoje, e eu não tive medo de falar com ele. Foi problema se eu perder a minha amizade. E eu falei com ele: você está errado. Você já parou para pensar? Tira um dia de folga e deixa ela sair, e você vai fazer o que ela faz. Você vai ficar com os meninos, você vai ficar em casa, vai fazer comida, você vai lavar roupa. Talvez você não vai conseguir fazer tudo, mas faz pelo menos uma parte do que ela faz. E fica com os meninos, depois você me conta. Rapaz, eu fui falando com ele: você está errado, você tem que ajudar ela. Pega ela e sai. Pega os meninos na hora de chegar do serviço, pega os meninos para ela poder usar o banheiro em paz. Os meninos eram tudo pequenininho. Eu falei: pega os seus meninos e sai, vai brincar com ele de bola. Mesmo que tá à noite, você tá cansado, mas você vai assim mesmo, sabe? Não deixa ela o dia inteiro fazendo as coisas. Você chega em casa, põe o pé no sofá, quer ficar no celular porque eu estou descansando. Tá errado, né? Os dois têm que trabalhar junto, na hora de descansar, descansa junto. Aí ele pegou e fez isso. Não vou contar a história toda. Ele pegou e fez isso. Aí depois ele falou: Fábio, realmente eu não dei conta de fazer o que ela faz. Ela saiu, foi para casa dos pais dela e tal, e eu fiquei com os meninos. Eu fiquei doido, quase que eu surtei. E hoje, graças a Deus, os dois estão bem. Eles cresceram financeiramente, abriu a empresa está bombando, sabe? Graças a Deus. É um casal que eu admiro muito. E hoje está bem. Então assim, às vezes o cara acha que ele chegou do serviço e ele não pode fazer nada. Mas se você parar para pensar, o seu serviço é mais leve. Eu nem sei com o que você trabalha, mas eu já passei dificuldade.
Só que a gente tem que reconhecer, né? Na época, a gente já tinha padaria, não, ainda não. Na época que eu estava trabalhando na área da vigilância, eu cheguei a estar em depressão e não sabia. Eu achava que eu não estava doente. Porque ninguém quer aceitar que está em depressão, né? E eu estava em depressão e não sabia. Eu sentava no sofá e eu era líder lá de 18 pessoas e eu não recebia para aquilo e eu sofria muito. Meu chefe não sabia resolver os problemas e eu tinha que resolver. E a gente pegou, e aí eu chegava em casa, eu tinha que resolver problema de casa e tal, aquele negócio todo. E eu via a Gislaine arrumando casa e eu olhava assim, eu queria ajudar, porque eu sempre ajudei, sabe? Desde a minha infância. Não. Aí desde a minha infância, eu sempre ajudei em casa. E aí a gente trabalhando, e aí eu queria ajudar ela, eu não conseguia. E graças a Deus ela me entendeu, que ela sabia que eu não estava passando um período legal. Então a gente nunca brigou. Ela nunca brigou comigo porque eu estava nesse estado. Mas ela sabia que eu não estava bem. E aí teve um dia que eu fiz uma oração, sabe? Falei, Deus, eu não aceito. O Senhor entra com providência, eu estou sofrendo demais no emprego. Eu não sei se é isso que o Senhor, né, quer para mim. Fiz uma oração, um clamor, porque eu nunca tinha feito, sabe? Falei, Deus, se for preciso, você manda meu chefe embora. Ou se for para me mandar embora, o Senhor me manda embora. Mas eu preciso de uma resposta. Gente, quando foi 2 dias depois, né? Eu estava de folga, o pessoal me ligou, falou, Fabrício, aconteceu isso e isso, nosso chefe foi mandado embora. Aí eu entendi que foi a mão de Deus. Aí depois começou a acontecer as coisas, até que eu também saí, e saiu muita gente, eles tiveram que corrigir algumas coisas lá na empresa. Então foi coisa que foi preciso eu orar, eu clamar para Deus, né, abrir as portas, e aí começou a acontecer tudo. Então, graças a Deus, ela me compreendeu, ela me entendeu esse momento que eu estava passando. Então, às vezes, você mulher agora, né, não critica muito seu marido, começa a entender o porquê da mudança de comportamento dele, o porquê que ele está nervoso, será que aconteceu alguma coisa no emprego, né? Ou, gente, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, eu estou falando demais aqui, mas pode compartilhar, porque às vezes a sua história vai ajudar alguém, né? Então, assim, às vezes tem aquela mulher que a mulher trabalha o dia inteiro, ela está cansada, ela acha que o cara também não está cansado, né? Que o esposo não está cansado. Então, isso aí vai dando muito problema, muita discórdia. Então, procura saber, amor, como é que foi seu dia? Tá tudo bem? O que está acontecendo? Porque às vezes, alguma coisa que ele está fazendo que você não está gostando é reflexo disso aí, que ele está passando. E às vezes nem ele mesmo sabe o que está acontecendo. Então, começa a observar, né? Começa a entender a pessoa que você ama, a pessoa que está do seu lado. Porque às vezes, se você casou com ela é uma ótima pessoa. Você não ia casar com quem não presta. Então, começa a olhar para um lado melhor, começa a entender o que ela está passando. Às vezes é um período menstrual, às vezes é uma gravidez que você não sabe. Então, né, vamos olhar. Às vezes é preciso ir no médico. Começa a entender, em vez de você ficar criticando, reclamando, xingando. Né, começa a entender a pessoa que você ama. Né, porque às vezes, se é em um outro lugar, você vai pesquisar. Se é alguém da rua, você não vai sair xingando, você não vai sair brigando. Então, vamos procurar ajuda. A maior dificuldade que nós temos aqui como casal e aconselhar casais é porque a pessoa ela não consegue pedir ajuda. A gente está passando por dificuldade, a gente não está conseguindo resolver isso. Então, você pode me ajudar? Lógico que você tem que saber para quem você está pedindo ajuda. Né? Então, assim, tenha essa clareza. Não estou bem, eu não estou conseguindo resolver. Amor, vamos buscar ajuda? Vamos. Então, a dificuldade maior que nós temos é o casal já chega já decidido a separar. E às vezes até separou. Aí chega pra gente, não tem como a gente fazer nada. Né? Mas graças a Deus já teve alguns casais que já estavam decididos a separar. Deus nos deu sabedoria e hoje, né, estão bem, graças a Deus. Quer falar alguma coisa? Não. Então, assim, essa é a importância do casal estar junto. Porque vocês vão empreender junto, então vocês têm que ter essa clareza de comunicação, né? Comente aí, às vezes, um assunto para a gente estar fazendo a próxima live, né? O que vocês acham interessante. Comunicação, a intimidade, né, no relacionamento, eu também acho um assunto muito interessante, né? A intimidade aí no relacionamento. Sobre finanças, que é coisa também que tem destruído muitos relacionamentos. Né? Às vezes eu não estou muito bem financeiramente, mas às vezes você tem que saber passar pelo um momento difícil, né? na área financeira, porque é uma área. Eu e a Crislane já chegou a ter dia que a gente não tem o dinheiro para comprar o pão. Né? Hoje, graças a Deus, a gente, né, tem pão na reveria. Né? Pode faltar outras coisas, mas o pão não falta. Então, assim,
é bom a gente estar com essa mente aberta, sabe? Para a gente entender a comunicação, que eu acho que é muito interessante, de empreender junto, empatia, de entender, né, um ou outro. O que mais você acha aqui? Comunicação, empatia. O companheirismo ajuda, companheirismo ajuda, isso eu e a Crislane, a gente sempre brinca que é uma guerra, sabe? Quem vai agradar mais o outro? E sempre foi assim, desde quando nós casamos. Sempre foi. Às vezes ela tá com sede, já tá deitada lá na cama, lá, não, amor, tô numa sede, ou morrendo de cansado, não há fim nenhum de lá pegar água. Mas eu vou e levanto, pego a água para ela. Pô, é a pessoa que eu amo, por que eu não posso fazer isso? Se fosse para outra pessoa, talvez eu ia. Por que para minha esposa, que está comigo o dia inteiro, eu não posso fazer um sacrifício? E outra, ir lá pegar uma água não vai fazer nada. Eu dar uma faxina na casa para ela não vai me matar. Talvez com 1 hora você resolve tudo e vai ficar em paz, né? Então é coisa que nós temos que começar a refletir. É igual a sociedade, né? Se você resolve, eu não sou muito fã de sociedade, mas tem alguns casos que você acaba precisando da sociedade. Mas nós temos que saber com quem que você vai abrir, porque tem que ter esse todo alinhamento. Você vai abrir uma sociedade com alguém que o casal é separado, né? O cara trai a esposa, ou então às vezes é casado, mas trai a esposa. Aí quando você estiver ali e tal com aquela pessoa, o que ele vai te influenciar? Ele vai te influenciar que trair é bom. Então é bom a gente, às vezes você faz uma parceria com um cara que usa droga. Não é a nossa índole, né? Nós somos cristãos, né? A gente tem que, se for abrir uma sociedade, a pessoa tem que estar no mesmo alinhamento com você. Então, às vezes a pessoa abre a sociedade com a pessoa que usa droga. Pode ser que você vai ser contaminado por isso. Ou então você vai, né, conseguir convencer ela, mas é mais difícil. Então, é importante você olhar isso, né? Até mesmo com a sua esposa. Apoie o seu marido, sabe, nas decisões dele. Senta, conversa, avalia direitinho. Porque muitas empresas, eu presenciei várias empresas que as empresas estão acabando, estão morrendo porque não tem o apoio do cônjuge. E eu falo o apoio porque às vezes o apoio, gente, da esposa, do esposo, é muito importante. Às vezes a sua esposa, ela está empreendendo, vamos supor, ela é contadora, ela está trabalhando em home office. Você que é o marido, você tem que dar um apoio para ela. Você vai estar empreendendo junto. Ah, mas eu não entendo nada da área. Mas você pode faxinar a casa para ela, você pode fazer a comida, você pode dar banho nos meninos, você pode arrumar as coisas. Isso é o casal empreender junto, porque todo o dinheiro que vai entrar, né, na empresa que ela abriu de contabilidade, ele vai ser para o casal, não vai ser só para ela, vai ser para a família. E se não for assim, está errado. Ah, eu pago as minhas contas, eu tenho o meu salário. Se você estiver seguindo por esse caminho, está errado. Né? Você vai chegar um dia que vai dar problema. Se Deus abençoe que não. Mas eu aconselho vocês, com mais de 10 anos de experiência, a juntar essa renda de vocês aí. E o que sobrar vocês gastar junto, porque, mas eu preciso de pagar minhas contas, eu preciso de fazer minha maquiagem, arrumar meu cabelo, a mulher precisa disso. Mas você tem que ser, né, tem que ser aberta ali para incentivar ela, porque ela precisa de andar bonita para você e tal. Mas é coisa que a mulher precisa. Mas é muito importante que vocês tenham essa união aí da renda de vocês. Por exemplo, ela ganha 2.000, eu ganho 2.000, então nós temos 4.000 reais. Não tem essa de 2.000 é dela, 2.000 é meu. Eu vou pagar minhas contas, você paga as suas. Não. O casal, né, é um só. É uma só carne. Vocês casaram, então vocês se uniram, é uma só. E uma só carne, essa união não é só na palavra lá, né, na hora do casamento, não. Essa união é na hora de dar uma faxina na casa, é na hora da reforma, é na hora das dívidas. Às vezes você está empreendendo ali, às vezes está juntando dinheiro, sua esposa lá sofrendo para pagar as contas e o seu dinheiro está guardado. Qual que é o sentido do seu dinheiro estar guardado e você não pode tirar a sua esposa do desespero? Ah, Fabrício, mas ela gasta muito. Então, peraí, então vamos corrigir o erro. Né? Vamos sentar ali, vamos olhar, vamos fazer isso, vamos pegar esse dinheiro, vamos investir nisso, com o lucro a gente pagar as suas contas e tal, e vamos diminuir ali. Tem que sentar, chama um consultor financeiro, pede ele ajuda, porque essa área tem derrubado, tem matado muitos relacionamentos. Aí por causa desse problema, o casal não consegue namorar, o casal não consegue beijar na boca, né? Então é coisa que nós temos que avaliar. Quantos beijos você dá na sua esposa durante o dia? Ou durante a semana, ou durante o mês? Tem casal que não beija há um mês. Isso não é caso de internet, é fatos reais. Às vezes você não dá um abraço na sua esposa.
sabe? O MMV, a gente aconselha as pessoas a isso, sabe? Acordou de manhã, dá um abraço na esposa, conecta com Deus, né? Em vez de pegar o celular, começar lá, passar lá no como é que fala? No TikTok, né? Arrastando para cima lá no Instagram. Gente, começa o seu dia dando um beijo na sua esposa, abraçando ela, começa a conectar com Deus, né? Como que vai ser o seu dia, sabe? Isso aí vai dando força para você romper os desafios. Então, aí foi passando o tempo, né, amor? Né? Do nosso empreendimento, foi muita luta, muita prova, e aí, já está acabando já pode soltar a tão esperada? Pode. Nós resolvemos realizar um sonho do nosso filho. Nós temos até um áudio, que é uma gracinha. Ele era, quantos anos que ele tinha? Ele estava com 9, eu acho. Hã? Não. Acho que é 9, 10 anos de idade. E o sonho dele era comprar uma égua. Aí a gente estava empreendendo, a gente tinha o dinheiro entrando no caixa, nós compramos uma égua pro meu filho. Que maravilha, gente, uma égua. Ai, essa égua só Deus. Essa égua, onde foi que eu barrei na égua? Literalmente. Então assim, mas foi uma alegria tanto meu filho. E foi uma experiência incrível, sabe? Até a gente acostumava. Era uma bichinha de estimação assim que, nossa, às vezes ela estava longe, nós gritava ela, princesa, vem cá! Ela vinha correndo e entrava pra dentro de casa, sabe? Muito obediente. Aí até a gente estava apaixonado com ela, sabe? E só que pensa num bicho que empreendeu na hora errada. Porque foi hoje eu ainda pretendo futuramente, né, ter, porque eu gosto muito de criação, mas o momento ainda não era o momento. Não era o momento. E a gente mora na roça, a gente achou que podia, né? Não, porque na época a gente achou que não gastaria muito com a égua. Porque ele falou que ia pegar mato e tal, só que ele era pequeno, né? Então não dava para ele ir sozinho. Então a gente tinha que comprar ração. Gabriel tá rindo, né? O Gabriel presenciou, né? Comprar ração, comprar silo. E a gente achava que seria pouco, né? Que não ficaria caro. Ah, não. E aí ele falava assim, não, pai, eu vou ajudar, eu vou pegar o capim pra ela, eu vou tratar. Só que ele não tinha idade para poder sair sozinho para pegar o mato, e eu não pensei nisso. Então assim, foi um dinheiro que a gente foi tirando da padaria, e isso aí veio nos desfalcando bastante. Né? Até que um dia a gente viu que era um negócio que estava tirando dinheiro, né, do nosso empreendimento, a gente viu que isso estava nos prejudicando, e a gente resolveu, né, vender o sonho do meu filho. E aí nós vendemos a égua, e aí começou, né, a empresa a ganhar força de novo e tal. Tivemos outros problemas financeiros, tá? Mas, né, essa aí foi uma das doideiras que a gente passou. Então, uma dica que a gente dá como empreendedor: tenha cuidado, né, nas suas ações, nas suas atitudes, porque o dinheiro da empresa não é dinheiro seu. É da empresa. O dinheiro é da empresa, né? E várias pessoas falavam isso com a gente. Só que até então, eu e a Cris, a gente não tinha outra renda a não ser a renda da padaria. Então tudo que a gente fazia, a gente comia, a gente bebia, sabão em pó, roupa, tudo a gente comprava com dinheiro da nossa empresa. Só que a gente não tinha o nosso salário, que é um outro erro. A gente tinha dificuldade com isso, de separar o dinheiro da padaria com o dinheiro da nossa casa. E eu tinha que tirar um salário e ela tinha que tirar o dela, né? Então assim, a gente passa muito aperto por conta disso. Então o dinheiro, estava mais saindo dinheiro do que entrando. É a mesma coisa de vocês imaginar uma caixa d'água e uma torneirinha lá em cima. Se tiver muita vazão de água e pouca água entrando, né, a caixa não vai encher, ela vai esvaziar. Então o que é o ideal? É menos água saindo e muita água enchendo. Então assim, nós tínhamos que arrumar outras rendas. Como? Sei lá, investir em alguma coisa para o dinheiro trabalhar para a gente, ou eu sair para trabalhar para jogar dinheiro para dentro da padaria. Só que a gente nunca conseguiu fazer isso, porque, né, eu que cuidava até hoje, né, eu que cuidava da manutenção, eu que saía para comprar, eu que produzia salgado, eu que produzia, né, os pães, a Cris ficava, então é tudo eu e ela. Aí depois que foi chegando as pessoas para nos ajudar. Mas até hoje a gente tem que fazer muita coisa, né? A gente cuida da manutenção, a gente cuida, né, do setor de compra, a gente tem que sair, a gente tem as nossas coisas de casa, então acaba que é muita coisa. Então assim, nós temos que, se você abrir alguma coisa, se você tiver outras rendas, é melhor. Às vezes uma aposentadoria, às vezes por exemplo, vou comprar forro de mesa para me alugar, é um dinheiro que não vai te
que não é uma coisa que não vai te atrapalhar tanto, mas vai entrar uma renda, às vezes é na internet. Então, assim, é bom que quanto mais dinheiro tiver jogando lá dentro, é melhor, porque senão começa a sair muito dinheiro, isso aí é é uma outra opção para... É coisa que pode acontecer da sua empresa, né, quebrando. É. E normalmente, aí entra um outro detalhe. O porquê de você, né, buscar uma melhor versão, né, que está aqui. Buscar uma melhor versão. É porque você vai fortalecer sua mente. Então, a chance de você quebrar, ela é menor, porque você vai estar forte. Porque a empresa não quebra. Quem quebra é o empresário. É o CPF que quebra. É você que talvez não está bem. Já viu assim? Ah, não vou sair daquela igreja porque aquela igreja está ruim. Ah, não vou sair daquela empresa porque eu não aguento mais trabalhar ali. É você que não está bem. A empresa continua a mesma do início. Ah, mas piorou porque mudou. Não, mas se você tivesse com uma mentalidade forte, você ia pegar os erros dela e começar a anotar. Sabe? Será que isso aqui, ele está fazendo isso aqui que eu não estou gostando. Eu vou anotar isso aqui para quando eu abrir a minha empresa, eu vou usar isso aqui. Eu não vou cometer esse mesmo erro que ele está cometendo. Então, às vezes você está na empresa, eu sempre falo isso com os meninos que trabalham comigo. Quando vai passar um período que você vai começar a desanimar. Né? Por exemplo, eu que está lá, né, como proprietário, a gente talvez vai passar um tempo que as pessoas vão, não aguento mais o Fabrício Kislane, não, está enjoado, ele está fazendo o que eu não estou gostando. Não é. Isso é o período que a pessoa está passando, que ela não vai suportar. Eu falo de mim. Várias empresas que eu entrei, que era o meu sonho, e depois eu acabei desanimando. Né? Eu aconselhei meu irmão, né? Ele estava trabalhando, ele é mecânico de aeronave, e estava passando por um momento muito difícil na empresa dele. E aí ele pegou e falou comigo: Fábio, eu não estou aguentando, estou doido pra... Nossa, estou desanimado, a empresa não está legal, aí eu estou chegando atrasado todo dia, estou faltando. Aí a gente foi conversando, e aí eu comecei a falar com ele: mas você não acha que é você que não está bem? Sabe, começa a chegar lá no serviço, fazendo as coisas com amor, como se fosse para Deus. Começa a cuidar das coisas, né, de maneira especial. Começa a melhorar você mesmo. Chega cedo, não chega atrasado. E fui conversando com ele, sabe? É você que não está bem. Você já parou para pensar o tanto de gente que queria estar no seu lugar? Né? O tanto de gente que queria, que está lá trabalhando na limpeza para estar bem nos aviões, para estar perto. Você já parou? E fui conversando com ele. Quando passou um período, ele me escutou e foi fazendo tudo que eu falei. Ele fortaleceu o psicológico dele, e quando foi 2 semanas depois, se eu não me engano, ou se foi uma, ele foi promovido. Né? Um serviço que ele estava fazendo lá, ele parou de fazer, o chefe colocou ele na sala só para receber as ordens de serviço, para ele estar passando para o pessoal. Então, assim, foi coisa que ele não estava bem, quase que ele perdeu a oportunidade na vida dele. Então, às vezes, a gente perde oportunidade na vida porque nós não estamos bem psicologicamente. Então, o que nós temos que fazer? Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas é coisa que, às vezes, você está desanimado com o local que você está trabalhando. Eu sempre falo, não fica lá mais de 5 anos, mais de 10 anos, porque nós temos que pensar, eu vou ficar lá até quando? Você está trabalhando no sonho de outra pessoa, Você está trabalhando no sonho de outra pessoa. Então, comece a trabalhar no seu sonho. Senta com a sua esposa aí, resolve com ela o que nós vamos fazer, na vida de quem que nós vamos transbordar, o que nós vamos, né, empreender, o que nós vamos abrir. Até quando vai ficar trabalhando para os outros? Sabe? Nós temos que pensar. E se você estiver lá na empresa, começa a olhar. Opa, peraí, a dificuldade do meu patrão é pallet. Então, beleza, eu vou abrir uma fábrica de pallet. Eu já vi vários casos assim. Então, quanto mais você se dedicar à sua empresa ali, você vai crescer. E aí, se você começar a desanimar, não estou aguentando mais, às vezes é uma oportunidade que vai surgir, e como você está desanimado, você vai perder. A oportunidade vai vir para outro. Aí você vai falar assim: nossa, eu fiquei lá tanto tempo, por que a oportunidade não veio para mim? Mas é porque você não fortaleceu a sua mente. Você não estava bem, você começou a desanimar. É na hora que você era para ser promovido e você chutou o balde. Você começou a ser ignorante, você começou a faltar, você começou a largar para lá. Eu falo que aconteceu isso na padaria, né, amor? Nossa, chegou um período que a gente já não estava querendo mais. Falar: não, vou cansar, não estou aguentando mais, vou fechar. É cliente enchendo o saco, era fornecedor, era muito problema, sabe? E aí, às vezes, faltava algumas coisas. E nós, assim, foi... Aí, não, vamos fechar, não estou aguentando mais. Aí nós, não, a gente não está bem. Então, a gente começou a buscar, a gente fortalecer. Então, se a gente não tivesse bem um com o outro, talvez a gente já tinha desistido. Né? Então, igual, eu já comentei isso aí outras vezes. Teve um dia que a Kislane chegou aqui
e a gente já estava assim, a casa estava toda bagunçada, que a gente estava trabalhando muito e não deu conta da gente fazer as coisas, sabe? E aí a gente pegou e a Cris chegou em casa e ela desabou na cama. E assim, devido aos problemas que já estava passando na padaria, ela assim, ela caiu mesmo em depressão, chorou, mas chorou, que eu falei, meu Deus, eu fiquei com medo dela não levantar. Aí o que aconteceu? A casa estava bagunçada mesmo. Eu peguei e falei, amor, pode deitar. Eu acho que os meninos já estavam dormindo, né? Acho que já. Aí eu falei assim, pode deitar que eu vou arrumar a casa. Aí eu comecei a faxinar a casa, já eram umas 10 e pouca da noite. Nós tínhamos chegado da padaria, eu estava morto de cansado, nós estávamos lá desde 5 horas da manhã. E eu morto de cansado, eu falei, pode deitar e descansar que eu vou arrumar a casa. Porque acho que no dia seguinte a gente estava de folga. E aí eu comecei a faxinar a casa toda, a gente lavou a casa. Só que aí antes disso que eu comecei, ela viu que eu estava sozinho e a gente sempre fez as coisas junto. E a gente toma café junto, a gente almoça junto. Até hoje, a gente vai lavar o carro, a gente lava o carro junto. A gente morava no apartamento, a gente tinha que descer lá para a garagem para lavar o carro. Eu arrumava a casa junto com ela, depois a gente ia para a garagem para limpar a garagem junto. Então a gente sempre fez as coisas junto, e isso nos ajudou muito. Aí como ela viu que eu estava arrumando casa, ela ganhou força e começou a me ajudar. Porque ela sabia também que eu estava cansado e eu estava fazendo só para agradar ela. Então a gente pegou e começou, sabe, a faxinar a casa. A gente lavou mesmo, mangueira, e isso já era quase meia-noite, a gente acabou. Aí a gente lanchou, tarde da noite, não pode, né? Lanchamos, a gente estava com fome. E aí fomos dormir. A gente acordou de manhã, mas aquela paz em casa, ela bem, ela sorrindo, a gente brincando, a gente sentou para ver um filme. Então foi aquele dia de folga bem prazeroso, sabe? Então assim, foi uma experiência que nós passamos. Se nós não estivéssemos bem, talvez aquele dia ela ia cair em depressão. E se ela cair em depressão, talvez hoje eu tinha fechado a padaria. Porque eu não ia aguentar sozinho. E tudo que nós conquistamos hoje aqui, se fosse eu sozinho, não dava conta. Então, aí teve um dia também que eu não estava bem. O carro estava quebrado, documento atrasado, a casa precisando de manutenção, sabe? Várias coisas acontecendo e eu bem desmotivado. E aí teve um dia que eu cheguei e desabei. E ela estava fazendo comida e falou, amor, não estou aguentando mais, está doendo demais, está tudo bagunçado na nossa vida, está tudo, né? Como é que eu falei? Tava tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado, eu não tô aguentando. Ela foi me abraçou e falou assim, amor, a gente tá bem. Isso eu já tava chorando. Fala que homem não chora, mas eu chorei. E ela foi me abraçou e falou assim, amor, a gente tá bem, a gente tá namorando. Ou parece que é um trem, a gente tava bem mesmo, a gente tava namorando todos os dias, né? E assim, direto, mesmo cansado, a gente saía, beijava na boca, e aquele negócio todo, aquele clima gostoso. Mas mesmo assim, tava me prejudicando esse psicológico. Aí ela pegou e falou assim, só que eu esqueci desse detalhe. Aí você vê como é que é as coisas. Então, se a gente não trabalhar a mente, a gente cai por causa de simples detalhes. Ela me abraçou e falou assim, amor, a gente tá bem, nossos filhos estão com saúde, eu e você tá bem, a gente não tá brigando, a gente tá em paz. É o que importa. É o que importa, ela falou desse jeito. Aí assim, na hora eu, não é que é verdade? Né? Tem sentido para vocês? Comenta aí, o que vocês acham? Já passou por situações assim? Ou você é de reclamar muito? Aí nós temos que aprender... Você falou do pallet que abriu. O Danilo está falando aqui que é exatamente isso. Que um líder que ele teve, ele saiu da empresa e abriu uma empresa para ele, para fornecer pallets e reformar pallets. Então, tá vendo? Ele viu, o Danilo comentou, não sei se você escutou, o Danilo comentou, lá nos comentários você vê, o rapaz, ele viu a dificuldade da empresa, ele pegou e saiu, abriu a empresa, e como ele era um bom funcionário, é o outro detalhe, se ele não é um bom funcionário, talvez ele não ia conseguir nem entrar lá como empreendedor. Ele abriu, ele viu a dificuldade que eles tinham com o pallet, ele saiu, abriu uma empresa de reforma de pallet, e foi e hoje fornece pallet para a empresa, e a empresa está bombando, pelo que o Danilo falou. Acho que o Danilo já comentou isso comigo. É verdade. Então, assim, bem lembrado do Danilo, realmente é coisa que, aí você pensa lá atrás, se você não é um bom funcionário, as oportunidades não vão aparecer para você. Então, eu sempre falo, tudo que você fizer, não faça pensando no seu patrão não, faça como se fosse para Deus, sabe? Deus merece o que você está fazendo, o seu patrão está te pagando ali, né? Às vezes é doloroso pagar o salário. Eu falo doloroso porque as coisas não é fácil, mas é gostoso, né, você pagar o salário. Eu gosto demais de poder chegar o dia de fazer o pagamento ali, né, é muito prazeroso. Só que às vezes é difícil devido a sair muita coisa, é dinheiro que sai para lá, dinheiro que sai para cá. Então é coisa que tem assim, que é prazeroso. Só o que nós temos que
Eu tô rindo aqui que ele tá mexendo, vai derrubar o celular. Vai derrubar o celular várias vezes ali. Então é coisa que nós temos que entender, porque quanto mais, né, você servir o lugar que você está trabalhando, você dá o seu de melhor, você fazer como se fosse para Deus, as oportunidades vão aparecer. Ô, gente, isso aí é coisa que está aí ó, no comentário. Né? Aconteceu. Tem um outro amigo nosso, até da igreja, ele é um ótimo funcionário. Eu não sei real da história, mas eu sei um pouco. Que o patrão dele deu a empresa para ele, não sei se ele foi embora ou cansou, e só que ele é um bom funcionário para você, não precisa me pagar nada, toma aqui, ó, a empresa é toda sua, porque você me dedicou, você foi um funcionário que sempre esteve disposto a me ajudar, então as oportunidades aparecem. Às vezes não vai ser com o seu patrão, às vezes vai vir alguém de fora que está ali no seu serviço e fala, não, eu gostei dessa pessoa, eu vou investir nele, ele pode ser um bom sócio. Às vezes a pessoa vai olhar você, vai ver você um bom funcionário, e vai ver que você é prestativo, que você faz como se fosse para Deus, como se fosse para você mesmo. Eu falo que eu plantei isso várias vezes, né? E hoje, graças a Deus, as meninas que trabalham comigo, o Marcelo, né? A Ellen e a Rafaela, pessoas que me ajudam demais. Às vezes eu fico perguntando, não, por que eles me ajudam tanto? Aí Deus vai e me lembra. Você lembra quando lá atrás você fazia isso, você dava o seu de melhor, mesmo que não tinha ninguém lá fazendo, não tinha ninguém te vendo e você dava o seu de melhor? Então, assim, nós temos que fazer o nosso de melhor, porque Deus ele vai honrar. Né? Igual, a gente tem que fazer como se fosse pra gente. Né? Como se fosse para Deus primeiro, e para nós. Porque tudo que você for fazer, Deus agrada. É muito ruim, acho que Deus não agrada. Você vai, né, limpar a mesa ali, você deixa a mesa toda suja. Por problema de quem vai sentar aqui, sabe? Começar a fazer as coisas com amor. Você vai lavar a sua casa, você vai lavar a sua roupa. Faça com amor, faça com carinho. Cuide daquilo que Deus te deu, sabe? Começa a ter mais, né, mais amor pelas coisas que Deus está preparando para você. A ser mais grato com as coisas que Deus está, né, tá preparando para você. Então é coisa que nós temos que começar a pensar, sabe? Como que nós vamos levar a vida daqui para frente. Né? Eu não sei se cada um tem um sonho aí de empreender, de abrir alguma coisa, mas todos nós queremos crescer na vida, nós queremos ser, né, ter um bom emprego, nós queremos ter... Às vezes você vai crescer lá na sua empresa, começa a empreender lá primeiro, sabe? Dá o seu de melhor lá, estuda. Gente, eu falo isso direto. A padaria, aí você vê outro detalhe, foi a importância da gente, eu acho muito importante a gente falar isso, a importância da gente empreender foi que eu sempre fui muito restrito na minha área, eu não podia ficar vendo televisão, não podia ficar lendo livro, e a padaria, ela me trouxe esse benefício, sabe? Hoje eu produzo salgado, eu fico o dia inteiro assistindo live, assistindo o YouTube, é coisa que vai me edificando, sabe? Eu parei de ver coisas que não estavam me levando para lugar nenhum, coisas que não estavam me fazendo crescer, e eu né, já tem o quê? Mais de um ano, né? Que eu estou estudando, que eu comecei a ter uma melhor versão, sabe? Comecei a estudar, não sei, talvez você trabalha com, né, o Gabriel tá aí, ó, o Gabriel trabalha com a granja, né? Hoje o Gabriel trabalha com a granja, a esposa dele também apoia bastante ele nas doiduras dele, né? E tem crescido, Deus tem abençoado, é um cara que eu amo demais, mas tá aí, ó, firme e forte. E se ele não estudar a área que ele está investindo, ele não vai para lugar nenhum, né? Então assim, nós temos que estudar. Ah, Fabrício, eu sou só porteiro. Cara, estuda, dá o seu de melhor ali. Não chega em casa e fica vendo TikTok, não, você vai perder muito tempo. Começa a estudar como ser um bom porteiro, como atender melhor o porteiro, porque depois você pode estar dando consultoria como ser um porteiro. Então as coisas vão começar a crescer quando você crescer. O que adianta você chegar em casa e ficar lá de perna pro alto? Começa a dar o seu mudar a mente. Né? Eu conversei com um rapaz que ele é até do grupo do MMV, ele começou assim do nada, eu vou mudar de vida, Fabrício, já parou com açúcar, ele tinha comprado um tanto de bala na minha mão, foi R$3 de bala, e eu fui, você vê, eu trabalho com padaria, gente, mas se eu perder meus clientes tudo para ter uma melhor versão, eu vou ficar feliz. E aí ele pegou e comprou R$3 de bala, até a sacola de bala, assim, ó, e eu falando com ele e tal, eu falei, até quando você quer viver de maneira relaxadamente? Nós temos que viver... nós não temos que viver igual a maioria, sabe? Nós temos que ser diferente. A maioria está tomando cerveja, sextando, a maioria, né, tá saindo no final de semana, a maioria está lá tomando refrigerante, a maioria está se matando, né, talvez adquirindo uma diabetes. Então, como é que você vai viver? Nós temos que ser a minoria gosta de ler livro, a minoria gosta de correr. Se você for olhar bem, são poucos no mundo
é que corre 5 km, são poucos, a maioria nem corre, nem caminha. O que você vai fazer da sua vida? Foi o que eu decidi, eu falei, não, tá errado, eu vou mudar minha vida. Hoje, igual eu falei no início, eu já estou correndo 18 km, né? 2 vezes que eu fiz esse teto máximo de 18. Né? O Davi até me perguntou, pai, você vai de novo? Eu estou até querendo ir de novo, para mim ver como é que tá, se eu vou conseguir fazer 20, né, meia maratona. Então, até quando você vai ficar vivendo nessa vida sua? Ah, mas já tem mais de 20 anos que eu estou aí, né, trabalhando só. Pô, vamos fazer alguma coisa diferente, sabe? Vamos agitar o cérebro aí, fazer coisas novas, aprender coisas novas. Então, aí eu peguei e comentei com ele, estuda, você tá lá, você é vendedor de roupa, cara, senta lá, às vezes não vai ter cliente, começa a estudar qual que é o melhor tecido, qual que é o melhor, eu não sei o nome certo desses, né, bordado, silk, estampa, não sei. Começa a estudar qual que é melhor, a durabilidade do tecido. Você vai ser um vendedor, que até o seu patrão vai falar assim, pô, nem eu sei isso. Então, é você surpreender o seu patrão com as coisas que você está aprendendo. Que a promoção, ela vai surgir conforme o seu crescimento. Não é o patrão que vai te dar o aumento. O que vai acontecer é você mesmo que vai buscar conhecimento. O seu patrão vai falar, pô, não tem como ela ganhar o mesmo tanto fazendo o que ela está fazendo. Ou fazendo o que ele está fazendo. Pô, o cara está dominando a loja toda de roupa, o cara sabe todos os tecidos, coisa que nem eu sei. Ele vai ser o novo gerente, ele vai ser o novo supervisor, ou então vou abrir outra loja. Então é coisa que nós temos que pensar. Será que você está dando o seu de melhor? E fala assim, por que uns enriquecem e outros não? É porque uns resolvem ter uma melhor versão. Uns resolvem sair da zona de conforto. O que você tem feito da sua vida? Até quando você vai continuar nessa vida que você está levando? Você acha que está o suficiente? Você acha que você... Sabe o que o pessoal faz? Ah, não, amanhã eu começo. Ah, não, mês que vem eu começo. Quantos fizeram uma mudança de vida aí na virada agora? Nós estamos no início, né? O final do mês já está acabando. Quantos de vocês talvez já não desistiu das promessas que vocês começaram? Isso é normal, porque a sua mente não está preparada. Então a chance de você fracassar em várias outras coisas é muito, porque você não está fortalecendo a sua mente. Então vamos buscar uma melhor versão, né? Segue a gente lá, compartilha aí, né, o nosso canal, o nosso Instagram, para que nós possamos compartilhar. Então não é eu e a Kislane que vai transformar a sua vida, é você mesmo, né? Nós não somos nada, é Deus que vai nos capacitando. Então as estratégias que nós estamos usando, né, para a nossa empresa, nós estamos compartilhando com vocês. Né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, faz sentido para vocês o que a gente está falando, comente aí, gente, não fica com vergonha não. Né? Comente aí, tem algum comentário aí, Guilherme? Não, tem só da Jerusa, que ela falou que a gente é usado por Deus, que ela tá amando a live. Ah, que bom, Deus abençoe. Ô prima, saudade. Te amo demais, a gente está distante, mas né, eu amo vocês demais, Tassiana, Mariana, né? Muita saudade. Diferente só isso, tem o Danilo falando, né, que é o cara lá da empresa. Então, e o Samuel conhece ele. O rapaz da... Pra você ver, tá vendo? É coisa que tá perto da gente. Ele aposentou junto com ele. Então, é isso que nós temos que parar para pensar, sabe? Será que a gente, até quando? Aí vai passar mais um ano. Gente, esse ano, o meio do ano pra cá, pra mim, foi um ano doloroso. É porque... O Gabriel falou assim que tá bacana demais, muito conhecimento compartilhado. Não, é isso aí, Gabriel. Então, assim, o Gabriel falou que vai colar com a gente aí, ó, firme e forte. Então, gente, é coisa que nós temos que começar a pensar, sabe? Esse ano pra mim, eu não sei data, eu sou ruim de data, gente, não repara não. Do meio do ano pra cá, mais ou menos, eu decidi a viver a melhor versão, foi doloroso. Correr 5 km, eu comecei correndo 4 km, foi a minha primeira doidura que eu fiz. Não, mentira, 1 km que eu corri, eu fiquei feliz. Depois eu corri 4 km, que foi alegria pra mim. Depois eu corri, foi 8 km que eu corri, depois foi 18. Então foi coisa que foi doloroso, não é fácil. E mesmo, sabe o que a minha desculpinha? A gente é bom para dar desculpa em tudo. Ai, meu joelho tá doendo. Ai, minhas costas tá doendo. E eu e a Kislane, a gente dava essa desculpa, até mesmo para congregar. Aí a gente falava assim, não vou na igreja porque eu tô muito cansado. Ah não, Deus ele sabe o que a gente está passando. Ele sabe o que você está passando, inclusive das desculpinhas que você está dando da sua procrastinação. Né? Então muitas das vezes a Cris sabe disso. Quando nós resolvemos a ter uma melhor versão, eu falei, não, tá errado. A gente fala, não vou não. Gente, a gente trabalhava de 5 horas da manhã até 9 horas da noite, 10 horas da noite. Já teve nós ficar na padaria até meia-noite,
Porque teve uma época que nós resolvemos fazer pizza e nós ficava lá até 10 horas da noite, a Rafa ajudando nós até meia-noite. Até meia-noite, que a gente parava 11 horas, né? E aí arrumava tudo e ficava até meia-noite. E aí eu dava essa desculpinha, não, a gente fica aqui o dia inteiro na padaria, não dá pra fazer atividade física. Aí eu ficava pensando, pô, né, o pastor Evânio, que é um pastor, né, o nosso pastor hoje, que abençoa a gente demais, né, um que nos incentiva, né, o trabalho com casais também. E aí ele faz tanta coisa, por que eu não posso fazer? Aí ele posta ele correndo, ele trabalhando, ele cuidando dos membros. Aí tem um pastorado também, né? O bispoado também, que é pessoas um casal que foi bênção demais na nossa vida, até hoje, né? Tem sido bênção nas nossas vidas, que fez o nosso casamento, o pastor Douglas, o pastor Djalma, foi os pastores que passou na nossa jornada, né? Que nós aprendemos muito com eles. E aí eu comecei a observar, sabe? Nós temos que espelhar nas pessoas. Pô, pessoas que a gente tem que modelar. O bispoado mesmo foi pessoa que eu falei, pô, o cara luta jiu-jitsu, o cara escreve livro, o cara cuida da igreja, o cara faz isso, faz aquilo. E por que eu não consigo? O 24 horas que ele tem do dia, eu também tenho. E aí eu comecei a observar essas pessoas. Foi o que a gente começou a fazer. Começar a observar as pessoas. Aí eu comecei a observar as pessoas na internet. O que eles fazem? O que eles estão fazendo para chegar lá? Então eu comecei a estudar. Então é coisa que nós temos que buscar conhecimento. Começa a modelar as pessoas. Sabe, a gente é bom em dar desculpa. Aí eu comecei a sofrer. Foi sofrimento. Quando eu comecei a correr, eu parei de comer açúcar, que eu vi que foi doloroso, porque é muito ruim, gente, você deixar de tomar um sorvete. Sorvete é uma delícia, mas é coisa que mata a gente. Coca-Cola, refrigerante, é um veneno para nós. Até hoje, eu não vou mentir para vocês não. Minha boca enche d'água na hora que eu abro um refrigerante para o cliente, me dá vontade de beber. Só que eu tenho que saber, é isso que eu quero para minha vida? Eu quero viver igual a maioria? Não, eu quero ser diferente. Então, quando eu falo com a pessoa assim, eu tomo um café sem açúcar, a pessoa, nossa, mas você tá doido? É isso que eu quero. Então é isso mesmo que eu quero. Se tá fazendo, né? Se tá fazendo a diferença, é isso que eu quero. Às vezes a gente posta, não é para aparecer para os outros, é porque quando você tá postando, você tá se fortalecendo. Porque as pessoas mesmo se cobram, falam, não, a Crislane falou que tá tomando café sem para hoje tomar refrigerante, mas eu vi ela na festa lá tomando refrigerante. Então às vezes você até quer tomar, mas como você postou, você consegue deixar de beber. Então, um chocolatezinho é muito gostoso, mas tem muita gordura, tem cafeína, é um trem que é um veneno, é uma delícia, gente. Mas, Fabrício, eu vou parar de comer, não. Talvez você consiga reduzir, se você reduzir 80%, né, você comer 80% saudável, 20% você dá uma relaxada. É bom. Então, pensa bem nisso, sabe? Como que você vai querer levar a sua vida, né, daqui para frente? Né? A gente tem muita coisa para compartilhar, mas a gente vai estar fazendo outra live porque eu creio que ajuda bastante. Igual eu já falei, a gente cresce muito também. Então, vamos resolver a sair da zona de conforto, a parar de dar desculpinha. Ou quantas vezes eu saí para correr e meu joelho doendo e eu falei, eu vou dar pelo menos uma volta para mim não descumprir com o meu propósito. E eu já fui, já chegou visita aqui em casa, eu deixei a visita sozinha aqui e fui dar o meu percurso que eu estava no meu combinado. E fui. E foi nesse dia, foi o dia que eu fechei a padaria, que eu saí tarde. Foi o dia que eu falei, vou dar só uma volta que eu estou muito cansado. Foi o dia que eu mais corri. Eu fiz 8 km nesse dia. E foi o dia que eu estava mais cansado. E aí, assim, a gente tem que sempre fazer mais que o combinado. Aí eu vou só passar uma vassoura nessa casa. Não, passa pano, lava o banheiro. Faz sempre o melhor, sabe? Faça sempre a mais do que o combinado. Então, eu aprendi muito isso. E os troféus é muito bom. Quando eu falo assim, tem 1 ano já que eu não tomo refrigerante. É gostoso demais, é prazeroso. Aí tem gente que fala assim, eu não consigo. Consegue. Basta querer. A Crislane falava, eu não consigo ficar sem tomar o café sem açúcar. Eu não consigo. Hoje ela está tomando. Então, assim, ela conseguiu. Ela viu que o café não pode dominar ela. Açúcar não pode dominar ela. E ela conseguiu. Hoje ela toma o café normal. Quando eu corri 18 km, para mim é um troféu. Pô, quando eu falo para vocês que eu dei a volta na Pampulha, a pessoa fica assim, nossa, que legal, é gostoso isso. Então eu vou continuar contando isso para todo mundo. Eu dei a volta na Pampulha. Isso para mim é uma alegria e tanto. Isso me fortalece a querer dar 2 voltas. Daqui uns dias, na próxima live, eu vou querer falar, eu dei 2 voltas na Pampulha, gente. É isso. Isso é prazeroso e é coisa que está me trazendo benefício para a minha mente, para o meu corpo. Né? Quem me conhecia aí há uns meses atrás, né? Eu estava barrigudo, eu estava gordo. Né? Então, assim, hoje eu me sinto muito bem. Então, essa dor que eu resolvi viver me fez eu viver melhor. E foi preciso eu caminhar sozinho. E aí depois que eu fui conhecendo pessoas novas, a corrida me levou a conhecer pessoas novas.
O ficar sem açúcar começou a me conectar com pessoas diferentes, aí eu ir em eventos diferentes, eu começar a estudar, me fez conhecer pessoas que é milionária. Então é coisa que nós temos que começar a acessar, porque senão você não vai sair do lugar que você está, você vai ficar estagnado. Ah, mas as coisas não acontecem para mim, Fabrício deu sorte. Não é sorte, é porque você não está se movimentando. Quando você começa a fazer algo diferente, começa a acontecer algo diferente na sua vida e você não entende. Eu conectei com pessoas que fazem milhões de reais, com pessoas que foi da minha padaria, que é milionária, e falou assim: Fabrício, é isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo. E eu comecei a perguntar: como que faz isso? Como que foi? Como é que você fez para chegar lá? Então assim, né, eu conectei com pessoas que tem mais de 14 padarias. Eu conectei com pessoas que moram de frente à casa do Hulk lá do Galo, aquele ruim de bola lá. Mentira, gente, é brincadeira. É bom. Eu conectei com pessoas que moram de frente à casa dele, pessoa que é milionária. Então assim, mas como? É porque você começa a acessar, a fazer coisas diferentes. Se você fizer o que a maioria faz, você vai conectar com a maioria. Às vezes você está no nível ali, que está todo mundo no mesmo nível. Começa a conectar com pessoas que estão acima de você, sabe? Com pensamentos diferentes. A gente fez o grupo em MMB, um tanto de gente saiu. E tem um tanto de gente que está lá dentro e não está... Às vezes nem olha o grupo, mas às vezes está lá só por educação. Gente, fica e vão fazer diferença. Não adianta você estar lá também e não fazer nada. O grupo não adianta nada. Não vai adiantar mesmo. Quem tem que tomar atitude é você. Eu ficar falando aqui 2 horas não vai adiantar nada. É você que tem que começar a ter uma melhor versão. Então assim, nós resolvemos. A gente está jogando vôlei, mesmo com a padaria, você vê, eu nem parei para pensar nisso. Mesmo com a padaria, a gente está jogando vôlei, a gente está correndo, a gente está fazendo live, a gente está correndo, a gente está lendo livro. O que mais? A gente está aconselhando casais, tem casal que a gente está acompanhando de perto, sabe? Então é coisa que nós não podemos parar. Isso que eu estou fazendo não me cansa. É muito prazeroso, sabe? Eu estar compartilhando com você. Às vezes vai ter uma pessoa aí que vai sair e falar: não, já valeu a pena, para mim já está de bom tamanho. Tem pessoas que vai falar mal, falar: não, mas ficou engomando demais, falando. Você viu que ele estava errado? Você viu que ele ficou o tempo todo? Você viu que ele falou errado? Mas não interessa se eu falei errado. O que interessa é o que eu estou fazendo na minha vida. Eu estou cuidando da minha vida. Até quando você vai ficar cuidando da vida dos outros, não vai cuidar da sua vida? Sabe? Vamos refletir nisso aí. Então eu vou parar de falar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: só alcança o propósito quem suporta o processo. Então a gente tem que suportar o processo, mesmo que doa. Porque mesmo que seja doloroso, para a gente alcançar o nosso propósito, a gente tem que suportar o processo. Verdade. Isso aí é a experiência viva, né? Disso. Porque realmente só Deus sabe o que eu e a Cris passou. Né? Igual o Danilo, a Joinara tá aí. Tem outras pessoas também que acompanhou. A Mariane tá ali. Ô, Mariana, boa noite. Tem mais gente que a gente, né, Ô, gente, se a gente esquecer de alguém aí, não repara, né, porque a gente tá um pouco nervoso, tá? Mas assim, tem pessoas que... Eu fui conectar o carregador, ele tá descarregando. Tem pessoas que não entenderam, sabe, o que a gente passou, ficou com raiva da gente, porque a gente perdeu amigos, a gente perdeu amizade. Amigos, né? Porque eu falo que quem é amigo entende o seu processo. É nesse processo que a gente vai conhecendo quem está com a gente. E vários casais vieram aqui e falaram assim: aqui, eu sei o que você está passando. A gente teve um casal que nós era padrinho, né? Nós somos padrinho do filho dele, e a gente estava passando por um momento bem difícil, psicologicamente também, financeiro. E aí a gente não estava conseguindo ir lá visitar o neném dele. Aí a gente dobramos aqui e fomos lá. Quando nós fomos lá visitar, sem ver que gracinha, eles já estavam organizando para vir trazer o neném pra gente conhecer, e sem raiva nenhuma, sem mágoa nenhuma. Você vê que é pessoa sarada, sabe? Pessoa que não tá nem aí, porque entende o propósito. E tem pessoas que tá com você e não entende o propósito, afasta delas, porque ela vai te puxar para baixo. Com você. Porque teve pessoas que se afastaram, teve pessoas que não entenderam, teve pessoas que falaram mal da gente. Teve pessoas que mandou a gente desistir. Então não é fácil você lidar com tudo. Às vezes você vai ali, não vai ter um tempo para poder visitar a pessoa, não vai ter um tempo para ligar para a pessoa. Mas nem todo mundo vai entender isso. Mas o propósito é seu, o processo é seu. É só então você que sabe. Tem que viver. E nós vivemos isso. Então, assim, a gente começou, outra coisa também que eu acho importante, qualquer caminhada que vocês vão passar, qualquer mudança, assim, a partir de hoje eu não vou tomar mais refrigerante. Evita de curtir o Zef da vida.
Eu gostei desse negócio. É as festinhas, os feriados, final de semana. Fabrício, os fast food. Evita os Fs da vida. Só não evita o Fabrício, tá? Ô, seu Fabrício. Então, mas evita, porque é só um período. Nesse processo de mudança de vida, você vai ter que afastar de pessoas. Porque tem pessoas que vai te puxar para baixo e você não vai entender. E às vezes não é de ruindade, às vezes é porque te ama. Mas sem querer, ela vai te puxar para baixo e vai atrapalhar a sua caminhada. E várias pessoas queriam, às vezes fala que a pessoa assim, não estou me dizendo, você é besta, você tem que viver, para com isso, né? Que palhaçada é essa? Gente que tomou refrigerante a vida inteira não morreu. Eu não quero viver assim, eu quero viver igual a minoria está vivendo. Porque é a minoria que está prosperando na vida. Não é a maioria está vivendo na corrida dos ratos ali, e a minoria está prosperando. Eu falo prosperar agora financeiramente. Então, nós temos que ser a minoria, né? Faz sentido para vocês ou não? Comenta aí. Não, gente, já está na hora. Então, nós já vamos encerrar. Eu quero agradecer vocês aí que permaneceram com a gente, que tiraram esse tempinho aí, né? Para nós, assim, com 8, 10 pessoas mais ou menos que passaram por aí. Não, foi mais. Foi que mais, passaram né? foi mais, mas que ficaram. Mas graças a Deus por vocês estar conosco aqui até o final, né? Pedir desculpa por talvez, né, ter extrapolado, mas foi um pouquinho do que nós passamos, porque não dá para contar tudo, né? Se a gente for contar mas tudo, a gente vai ficar muita aqui a noite coisa. inteira. Mas nós vamos ter oportunidade para a gente compartilhar mais coisa com vocês, né? Então, assim, agradecer vocês. Espero que vocês possam ir deitar hoje com pensamentos diferentes, sabe? Com pensamentos de empreender, com pensamentos de ter uma melhor versão na saúde, no relacionamento, de ter uma melhor versão como esposo, de ter uma melhor versão como funcionário, de ter uma melhor versão como homem de casa, como provedor, de ter uma melhor versão como cuidador do lar, né? Fazer as coisas com mais amor, sabe? De ter uma melhor versão como servo de Deus, sabe? De servir a Deus ali da melhor maneira, de levantar de madrugada, de orar pelas famílias, né? Igual eu comentei. Começa a orar pelas pessoas, esquece você, começa a cuidar das coisas de Deus, sabe? A ter uma melhor versão como diácono da igreja, a ter uma melhor versão, né? Em todas as áreas de sua vida. E no que vocês precisar, eu e a Crislane estamos aqui à disposição. Pode nos chamar aí no particular. Acho que todos vocês aqui têm o nosso contato. Talvez você que vão estar assistindo depois, né? Mas chama a gente no direct lá. O que a gente puder compartilhar com vocês, a gente vai compartilhar. Qualquer problema que vocês tiver também com relacionamento, nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Compartilhar com vocês a nossa experiência e agradecer, né, por vocês estarem nos seguindo. E quem não segue a gente lá, segue a gente lá para dar uma força para nós aí, tá bom? Uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. Boa noite. Boa com noite. Deus. Obrigadão por tudo. Beijo para todos. Deus abençoe.